Bom, pessoal, mais uma vez aqui nosso quadro, iniciando aqui com um convidado de peso, mais uma vez, Diego Maciel. Cara, o Diego é um cara muito massa, ele é um herói na área do empreendedorismo, pelo menos pra mim. Ah, sim. Quando eu comecei minha jornada empreendendo, o Diego conheceu minha lojinha aí, era o cara que eu via assim como um herói. Não, esse cara aqui é fera demais, eu tenho que colar nele. Tu via, né? Eu via. Hoje não é mais. Hoje eu tenho certeza. Ah, tá. Ele fez parte da nossa jornada. É um cara que é empresário, é mestre, professor. É um cara que nunca se poupou para compartilhar o que sabe, né? Mesmo como treinador do Sebrae, como ministrante dos treinamentos, com o seu desafio empreendedor, que assim como a gente falou na semana passada com o Marcelo, né? O Diego também faz parte do desafio. É uma coisa bem bacana que a gente quer explorar muito mais agora. Eu vejo que surgiu muitas dúvidas. Sim. A galera comentou bastante. Mas vamos sem se alongar, né? Deixa ele se apresentar. Diego, cara, se apresenta e conta pra galera aí um pouco da sua trajetória, como é que foi o seu começo, que tá todo mundo ansioso para conhecer. Show. Quem é Diego? Quem é Diego? Cara, bacana, sim, legal. Acho que a proposta é muito legal. Proposta de... Acho que a gente vive numa era que acho que é a era do compartilhamento, né? Sim. Era de compartilhar informações, né? Acho que a internet trouxe isso pra gente, né? Eu lembro que quando eu fazia ensino fundamental, a gente ia fazer pesquisa da escola, né? E tinha aquela biblioteca da escola, tinha uma enciclopédia. E aí, lembra da Barça? Lembro. Pesquisaram na Barça? Uhum. E aí você tinha a Barça daquele ano, e aí os caras passavam o ano pesquisando e tal, e no próximo ano lançava a nova Barça. Então, assim, a gente era muito limitado só aquele tipo de formação, né? Acho que a internet trouxe isso pra gente, a pandemia fortaleceu mais ainda isso, né? Que, assim, tá explodindo de podcast no Brasil. Era o blog, depois o vlog, né? E aí a galera agora com tempo livre começou a ouvir muito e tal, e acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que minha história com empreendedorismo, cara, ela começa assim, ela não tem assim aquele dia, não teve assim um dia que eu falei assim, cara, vou empreender. O seu day one, né? Não tem, né? Não teve o day one, assim. Foi assim, foi acontecendo, um belo dia eu olhei pra trás e falei assim, cara, eu sou empreendedor. Né? A gente trabalha muito, todos esses programas de empreendedorismo, eles usam muito aquela base conceitual, teórica dos comportamentos empreendedores, né? Então, a galera que já fez Empretec, lá no Desafio Empreendedor a gente usa isso também, que é o quê? Lá na década de 80, quando a ONU, principalmente a ONU, foi assim, muito forte da ONU, basicamente assim, queria entender o que tem um empreendedor de sucesso, o que o empreendedor de sucesso tem, né? Então, a gente vinha em toda uma situação, vinha de guerras e vinha, né, daquele processo de reestruturação do mundo, aquele negócio todo, e aí chega lá a década de 80, a ONU ela começa a entender o que o empreendedor de sucesso tem. Então, os caras fizeram uma pesquisa no mundo todo, e aí eles começaram a identificar que os empreendedores de sucesso eles têm alguns comportamentos, eles têm algumas características que são comuns em todos. Isso em todos os países, em diferentes situações, né? E aí, a gente tem lá, né, disso, né, a gente gerou o que a gente chama das 10 características do comportamento empreendedor. Então, são 10 características que o empreendedor tem. E aí, sei lá, em algum belo dia eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu tenho isso aqui. Eu sou empreendedor. Então, assim, se eu for fazer, né, um resgate, assim, histórico, aí eu vou ver que, assim, a gente sempre fala assim, pô, fulano de tal não segura emprego nenhum, né? Isso aí era comigo, cara. Eu não segurava emprego, assim. Segurava assim, eu ficava 7 meses no emprego, e aí trocava. Só que eu nunca fiquei desempregado. E assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu gostava muito aqui no Nordeste a gente fala malinar, né? Eu gostava muito de malinar em equipamentos eletrônicos. Então, assim, cara, um radinho desse aqui eu pegava e desmontava. Então, às vezes eu achava uma placa velha, alguma coisa, e aí eu saía montando, desmontando e tal, pegando choque. Tanto é que na minha casa, no meu quarto, tinha uma mesa, uma mesinha de compensado assim, e aí lá eu usava como bancada de trabalho. Tinha ferro de solda, tinha multímetro, essas coisas. E aí, meu tio, meu irmão da minha mãe, um dia falou assim, rapaz, eu vou falar com um amigo meu que tem uma eletrônica, né? Na época a gente chamava isso eletrônica. Um amigo meu tem uma eletrônica e eu vou pedir para tu ficar lá à tarde. Eu estudava de manhã, e aí falou com ele e ele liberou, não, manda ele vir aqui e tal. E aí eu comecei como ajudante
de técnico, né? Assim, quando eu comecei a ganhar, na época, eu ganhava R$10 por semana. Então, eu trabalhava todo sábado, aí o técnico que eu ajudava ele me dava R$10. Então, o que eu fazia? Eu limpava os equipamentos, né? Os equipamentos iam empoeirados. Naquela época, consertava equipamento eletrônico. Hoje, a gente conserta muito pouco, né? É tudo descartável, né? blindado. Então, hoje, os componentes, eles são SMDs, né? É um componentezinho desse tamanhozinho. Naquela época, não. Era capacitor, resistor, transistor, era coisa grande assim. Então, era muito bacana, cara. Tudo resolvia com ferro de solda, né? Ferro de solda. A gente soldava, ressoldava, comprava e tal. Então, eu fazia isso, né? Essa parte mais de ajudar mesmo, de limpar e tudo. E isso com 14 anos, né? Então, assim, minha carteira foi assinada bem cedo. Bem cedo. Ainda tinha um termo que eu não lembro, na época eu não lembro se era adolescente. Antes de inventarem o menor aprendiz, né? Era mais ou menos isso. Menor né? escravo. Era mais ou menos isso. E aí, cara, de lá, aí eu entrei na área da informática. Então eu tive passagem desde manutenção de computador. Hã? Já era real. Era Cruzeiro, moço. Não, Na era verdade. real, pô, porque era real, porque Não, real a gente sabe que era. Era. Eu saber qual era a moeda daquele tempo. Era real, porque isso aí já foi década de 90. Ah. Eu nasci em 84, pô. Eu nasci em 84. Então, 14 anos. quando o real chegou, eu 91 tinha já. 10 anos, 10 para 11 anos, entendeu? Ixi, cara, quando virou de UFV para real, eu tinha um cofrezinho que eu fiz com uma caixa de creme dental. Uma caixa de creme dental. Cara, mas aquela caixa de creme dental cheia de moeda, tu comprava coisa, ó. É mesmo, É, cara. pô, porque foi bem assim que virou, que saiu da URV e foi pro real, né? Então, assim, a moeda tava, pô, era um para um, né? R$1, $1. Então, a moeda tava super valorizada e tudo mais, né? E aí, eu trabalhando nessa eletrônica, eu lembro que o meu primeiro computador que eu montei foi um 286. 286. O dono da oficina, ele tava fazendo upgrade na máquina dele, era um 286 a máquina da oficina, e ele tava mudando para um 386. Olha só. E aí ele comprou as placas, ele me deu as placas, me deu a placa-mãe, me deu memória e tal. E aí eu fui e montei, me deu um HD de... Eu não lembro, cara, quanto que era o HD, mas era alguns Ks, era coisa assim, muito pouco. E aí eu ganhei um monitor que era tela cinza. Era só cinza, não tinha cor. E aí eu fui juntando essas coisas, não tinha gabinete, e aí eu colocava nessa mesinha de compensado, colocava as placas, aí consegui uma fonte e tal, e aí fiz esse bicho funcionar. E era o 2ão seco. Aí depois eu fui mudando ele pra... Eu mudei, eu acho que pra um 386, depois um 486, e aí instalei o Windows 95. Foi, o 3.1 eu acho que eu rodei nele uma vez, mas aí depois eu já tinha uma máquina um pouquinho melhor e coloquei um Windows 95 nele, né? Agora assim, de lá, Aquela bandeirinha. era. Nossa, Putz, bem demorava isso. demais. Aí logo depois disso veio a extinção do dinossauro e o Diego começou a carreira empreendedora dele. Mas assim, aí demorou muito pra eu sair disso aí, pra eu ter uma máquina de verdade, assim. Aí eu só fui ter, cara, uma máquina de verdade mesmo assim, que eu pudesse fazer alguma coisa, tipo assim, com 18, 19 anos de idade. E naquela época tinha compatibilidade, né? Os componentes. Que tu falou que é só mudando. Então, é só tu mudava a trocando. memória, depois comprava a memória melhor. Que agora tá isso. Tá mudando muito rápido, cara. Assim, tu pega uma máquina que ela aceita uma memória, e aí já vem uma outra máquina que já não aceita mais Uma aquela DDR3, memória. outra e tal. DDR4, acabou. Aí já não pode mais. E aí eu lembro que eu fui pra essa... Então, assim, eu sempre tive um pé em tecnologia. Eu nunca entrei mesmo assim. Eu tive uma passagem como programador, Delphi. Caraca. Fui programador. Eu desenvolvi em Nossa, Delphi. nossa. Na verdade, assim... E aí eu fui passando por isso, né? Então, assim, onde é que começa a minha vida empreendedora? Quando eu parei um dia, né? Um dia me chamaram para uma palestra, e nessa palestra para eu contar a minha história. E aí foi aí que eu parei para raciocinar de fato assim, peraí, onde é que eu comecei mesmo? E aí eu fui lembrando disso, assim, poxa, comecei a trabalhar cedo, né? E aí eu ficava pouco tempo em empresa e eu queria um outro desafio. Então, empreendedor gosta muito disso, gosta de desafio, né? Então, assim, trabalhei nessa eletrônica. Depois eu fui para uma empresa de um amigo do meu pai que fazia manutenção de computadores. Naquela época era muito forte esse lance de fazer manutenção e tal. Tipo, né? Às vezes era só passar borracha no peito de Nos memória contatos, e tal.
E aí eu fui para lá. E aí eu fui vendedor de materiais elétricos, eu fui estoquista, né? Eu trabalhei com venda de aparelhos celulares, na época que estava surgindo com força o celular. Então, assim, eu acabei tendo um conhecimento, assim, de uma empresa de todas as áreas, desde da venda, passando pelo estoque, já trabalhei em setor de transporte, já trabalhei com coordenação de venda externa, então, assim, montando rota e aquele negócio todo. Então, assim, isso aí acabou me dando uma visão muito boa do dia a dia de uma empresa, né? Da grande maioria das empresas, porque, assim, a maior parte das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? E porque a grande empresa, ela tem muita dificuldade, mas só que, assim, ela tem muita dificuldade, mas ela também tem muita gente para fazer as coisas. E tem o principal, que é o recurso, ela consegue encontrar, principalmente o recurso financeiro para isso, né? Ou ela precisa de um recurso tecnológico, ela consegue. Ela precisa de gente, ela consegue. A empresa pequena não, a empresa pequena, ela tem muito mais dificuldade, né? Hoje eu vi no Instagram de um colega e ele postou um videozinho e dizia assim, empreender no Brasil é assim, e mostrava o cara no paraquedas, e o paraquedas rodando, e ele tentando desenrolar o paraquedas e o chão chegando perto, né? Porque é a típica vida do empreendedor brasileiro, do grande ao pequeno, né? Só que assim, na grande maioria das vezes o grande tem como recorrer, o pequeno não. Então assim, eu consegui ver muito isso na prática, né? Nessas empresas que eu passei, muita empresa familiar. Então assim, quando lá já em terminei a faculdade, 2008, fiz economia, e aí lá na faculdade mesmo, e aí eu acho que foi uma outra... Eu ia até te perguntar, depois de toda essa jornada, por que economia? Cara, engraçado, a economia foi assim, eu trabalhei com um empresário, e aí um dia eu fiz fui pro almoço, e aí lá no jornal, a reportagem dizia o seguinte, e eu não entendia nada do que aquela mulher falava, mas ela falou assim, hoje o Brasil pagou não sei o que, tal, da dívida externa, não sei o que, a rolagem da dívida externa, e eu fiquei com esse negócio na cabeça, o que de acha é rolagem da dívida externa? E aí, o dono dessa empresa estava fazendo economia, era um CEO, um coroa, e assim que a faculdade de economia chegou na cidade, e aí as primeiras turmas, muitos empresários fizeram, porque a maioria dos empresários não tinham, né? Muitos empresários na cidade não tinham faculdade. Quando os primeiros cursos chegaram, o pessoal, administração, contábeis, economia, esses cursos de negócio, as primeiras turmas foram formadas por empresários. Galera que veio só do Mobral e da... E aí eles foram fazer. E aí eu lembro, pô, ele faz economia, pô, vou perguntar isso pra ele hoje. E aí eu cheguei depois do almoço e tal, e aí ele passou a tarde lá no depósito. E quando ele passou, eu chamei ele e perguntei pra ele, eu digo, seu Osmaí, o que é rolagem da dívida externa? Que hoje passou no jornal e eu não entendi o que é. Aí ele foi me explicar o que era, né? Que na verdade é a dívida externa, e aí o Brasil pagou uma parte da dívida e a outra dívida, né? Paga os juros e tal, e a dívida continua, ou seja, ele está rolando a dívida. E aí eu achei interessante isso, falei, cara, esse negócio é legal. E aí foi ali que despertou a vontade de fazer economia. Então, assim, não foi assim por falta de opção, não foi por mera espontânea pressão. Não foi. Nem foi por pressão de ter que fazer um curso superior, porque assim, lá em casa, nós somos 3, né? Eu e minha irmã, nós temos curso superior. Meu irmão começou a fazer e tal, mas parou. Mas meu pai nunca forçou a gente a fazer faculdade. Minha mãe sim, minha mãe sempre falava assim, com aquela pegada, né, de família pobre, de dizer assim, não, vocês têm que estudar, não necessariamente ser doutor, mas assim, tem que estudar para poder ser alguém na vida. E meu pai sempre falava assim, tem que trabalhar. Mas também não teve pressão nem de um lado nem do outro. Nunca teve pressão. Teve um conselho básico, Teve né? conselho, mas meu pai nunca pressionou assim, tem que trabalhar. Não, e minha mãe nunca pressionou assim, ó, vocês têm que estudar, vocês são obrigados. Agora, assim, eu tive uma formação de base muito sólida. Assim, de educação infantil, de ensino fundamental. Não falo que foi assim... sólida no sentido assim, foi uma boa educação, a melhor educação, assim, eu aprendi química, física, biologia e tal, não sei o que, não foi nas melhores escolas nem nada, mas assim, de valores, de princípios, entendeu? De não precisar da minha mãe ficar me empurrando ali para eu estudar, entendeu? Fazer minhas atividades, aquele negócio todo, tanto que a gente assim, a gente foi para a faculdade com essa mesma pegada,
entendeu? E eu sempre pensei assim, cara, o tempo que você gasta, né, na faculdade, na escola, em qualquer curso, cara, se você fizer 4 anos de faculdade mal feita, se você parar para raciocinar e fizer um cálculo, você perdeu muito dinheiro. Porque assim, o cara que está do seu lado, que está estudando, fazendo bem feito, ele vai gastar os mesmos 4 anos seu. E no final ele vai sair sabendo de alguma coisa e você vai sair sem saber nada. Entendeu? É. Então, assim, análise de custo-benefício. Então, assim, hoje não, sempre. Não compensa você entrar na faculdade para não estudar. Ou você fazer qualquer outro tipo de curso e não estudar. Porque, assim, quando você olha a relação tempo, né? E uso desse tempo, você fala assim, pô, peraí, eu vou ficar 4 anos lá sem estudar. E vou ficar 4 anos estudando, é muito melhor estudar. Né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu acho que foi a segunda sacada minha. A primeira foi esse descontentamento, assim, de não querer ficar muito tempo fazendo aquilo nas empresas, de querer fazer coisas diferentes e tal. E a segunda foi quando eu estava na faculdade, eu fiz uma leitura de que, assim, poxa, peraí, a faculdade de economia chegou e esses professores vieram, a grande maioria de fora, porque não tinha na cidade e tal, né? Isso aí, desde esse tempo aí, 2008 para cá, a gente não tinha, no Brasil de maneira geral, né? Que a situação de Imperatriz foi assim, essa situação de Brasil, né? Da expansão dos cursos superiores, da chegada das universidades, das faculdades privadas e tal, né? Aquela expansão que teve. Eu falei assim, cara, vai faltar professor, não tem professor para isso, tem vaga aí. E aí eu corri e fui fazer uma especialização. E aí, quando eu estava terminando o meu último período, eu já estava matriculado numa pós. E aí, eu fiz uma especialização na Universidade Estadual e eu fiz uma especialização em metodologia do ensino superior. Porque, assim, eu falei assim, cara, não adianta eu ter conteúdo se eu não souber passar esse conteúdo. E peraí, o grande segredo é isso. Para o cara ser um bom professor, o cara tem que saber dar aula. E aí, eu fui atrás de cursos. E aí, na UEMA, tinha um curso muito bom, que já era um curso bem tradicional e tal, do departamento lá de pedagogia, e aí eu fui lá e tal, consegui me matricular, né, porque eu ia terminar já no final do ano e tudo, e me aceitaram, e aí eu entrei. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava assim, meio que na metade da pós. Só que não era pós igual tem hoje em dia não, viu? Lá era assim, era sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado o dia todo, domingo a gente ia até meio-dia, 1h da tarde. Assim, semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Então, não era esses cursos de pós, assim, que o cara vai sábado de manhã e de tarde e acabou, né? Uma vez por mês. E aí, eu fiz isso. Depois, eu fiz um MBA na área de inovação. E aí foi o primeiro contato, assim, mais forte que eu tive com inovação. Tu já trabalhava, cara, nesse tempo? Enquanto tava na faculdade? Aí, quando eu terminei minha pós em metodologia do ensino superior, eu falei assim, cara, eu quero ir para graduação, mas, pô, não vou cru assim para graduação, não. Eu vou fazer um teste aí, vou começar a treinar para eu chegar mais forte. E aí eu fui atrás das escolas técnicas. E aí, um belo dia, eu tinha virado professor de curso técnico. Curso técnico na área comercial, né? Curso técnico em radiologia, algumas disciplinas que tinham a ver e tudo. Curso técnico em gestão comercial, né? Esses cursos assim. E aí eu comecei a entender essa dinâmica de sala de aula. Fazer diário, preparar a aula e tudo mais. Nisso eu já comecei a fazer consultoria, porque assim, eu abri minha empresa de consultoria em 2009, eu terminei em 2008. Em 2009 eu falei assim, cara, assim, visão minha, não falo que isso todo mundo tem que fazer não, mas quando eu terminei a faculdade eu falei assim, pô, agora eu sou economista, cara, eu quero atuar como economista, eu vou abrir uma empresa de consultoria. E aí eu abri uma empresa de consultoria, né, mirando projetos para banco, projetos de financiamento, né? Na época o Banco do Nordeste fazia muito, tinha muito, né, essa demanda de projeto e tal. Como terceirizado, né? Como terceirizado. E aí eu abri a empresa com esse foco. Aí logo saiu um edital do Sebrae para seleção de consultores. E aí, por conta de uma experiência que eu já tinha, né, tanto de sala de aula, que eu já estava dando aula em cursos técnicos, como a experiência que eu já tinha também com consultoria. E aí eu credenciei no Sebrae, e aí sou credenciado no Sebrae desde 2010, né? Aí logo veio, então já tem 10 anos de consultoria do Sebrae, né? E aí logo veio FIEMA, no mesmo ano veio FIEMA,
a FIEMA trouxe um programa para a região, que é o PROCEM, Programa de Certificação de Empresas Maranhenses. E aí eu participei de todas as edições do PROCEM aqui na região, que era um programa muito bacana, que é um programa que você certifica a empresa, então é certificação de qualidade mesmo. E eu trabalhava nos módulos voltados para gestão tributária, gestão contábil, gestão financeira. Então, assim, eu acho que nesse momento em que eu olhei para o mercado e falei assim, cara, vai faltar professor, né? Eu acho que isso também foi um comportamento empreendedor. Porque entre as 10 características do empreendedor, tem uma que diz assim, busca de oportunidade e iniciativa. Né? E o que é busca de oportunidade e iniciativa? Busca de oportunidade é você olhar a oportunidade e ir atrás da oportunidade. Falar assim, opa, eu vi uma oportunidade aqui. Agora, a iniciativa é o que faz, de fato, se executar, né? Então, assim, no dia que eu olhei e falei assim, pô, vou dar aula em faculdade. E aí, eu fui treinar. E aí, eu fui treinar nos cursos técnicos, por quê? Porque o nível de conhecimento... não é que é mais fácil dar aula em faculdade para criança, para o ensino médio, né? O desafio é o mesmo, né? Por exemplo, eu dava aula para pessoas mais velhas do que eu, geralmente eram aquelas pessoas que estavam no mercado de trabalho e final de semana eles queriam fazer um curso técnico porque eles não tiveram oportunidade e tal, só que assim, o nível de conteúdo para o estágio que eu estava, falei assim, pô, esse aqui eu dou conta de entrar agora, faculdade não. Uhum. E aí, nisso, eu fiquei um tempo, e aí a mesma faculdade que eu formei me chamou. Rapaz, tem uma vaga aqui, tu não quer ser professor de economia, não? E aí eu falei, topo. E aí me chamaram, a gente conversou, aquele negócio todo, e aí eu entrei nessa, né, uma disciplina aqui, outra ali e tal, e aí chegou um belo dia que eu tava com uma disciplina toda noite. E aí, nisso, já tem aí 10 anos de sala de aula, praticamente. Permanece lá? Não, eu fiquei, saí, Entendi. depois rodei por mais algumas, já trabalhei em 4 instituições. E aí, assim, 2015, um colega meu me chamou e falou assim, cara, vai ter concurso do Instituto. Bora fazer? Eu falei, quais são as vagas aí? Ele falou, cara, tem vaga para Buriticupu e tem vaga para São Luís. Eu falei, cara... Não quero nenhum dos dois. Eu falei, putz, São Luís, cara, Buriticupu. Eu falei, rapaz, mas bora fazer pra ver como é que a gente tá. Eu falei, bora. E aí, cara, eu fiz a inscrição. Fiz a inscrição junto com ele, dei uma olhada no conteúdo, dei uma revisada e tal, e vamos pra prova. E aí, não parei pra estudar pra prova, né? Eu só dei uma revisada em alguma coisa assim e tal. Tipo assim, aquele tema que você, né, tá lá e você fala assim, cara, deixa eu ver se ainda lembro disso e tal. E aí, fomos pra prova. Chegamos na prova... Aí a gente tinha vários professores que foram nossos professores na graduação na sala. E aí começou aquele, ixi, os caras estão aí e tal, né? Bora fazer, bora fazer. E naquela brincadeira, cara, eu passei a primeira etapa, fui para a segunda etapa, fui para a terceira etapa, e cada vez que ia ficando um monte de gente. E a gente passando, até que cheguei na última etapa. E aí fui para a última etapa, e aí tinha a prova escrita, tinha a prova de título, tinha a prova didática, né? Aquele negócio todo. Acho que eram 5 etapas. 5 ou 4 etapas. E aí eu passei na última etapa. E aí, a única vaga que tinha, eu peguei. E aí, quando saiu o resultado, aí eu falei assim, cara, e agora, velho? O que é que eu vou fazer? Porque eu não quero ser funcionário público, não nasci para isso, né? Mas agora a tentação é grande, né? E aí foi uma outra coisa que eu aprendi, né? A gente fala muito que concurso é estabilidade, né? Mas uma coisa que eu entendi lá no IFMA, e aí passei, fui chamado, e aí eu falei, cara, quer saber do negócio? Deixa eu testar isso. Vou testar, e se eu ver que não tá legal, eu saio. E aí, quando eu tava lá dentro, que eu comecei a entender? Eu falei, cara, estabilidade tem outro lado, que a galera às vezes não percebe. É que assim, estabilidade você vai ganhar isso, que pode até ser bem, né? Você vai ganhar bem, né? Mas é só isso, pô. Então, assim, pô, é um salário que normalmente pagam 2 mil, mas na iniciativa do poder público paga 5, ou paga 7, ou paga 10. O cara fala, pô, o cara ganha bem. Mas, cara, tu ganha aquilo ali a vida toda. Então, é 12 mil, é 12 mil. Aí, beleza. Aí o cara pode pensar, pô, mas 12 mil é um salário bom pra média de Brasil, né? Tá, cara, mas é só isso a vida toda. E eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, cara... E dedicação exclusiva, né? Dedicação exclusiva.
Aí, beleza. Aí, o concurso anterior ao meu não era. O meu já foi dedicação exclusiva. E aí, eu comecei a entender, assim, como é que faz pra mudar a dedicação. Aí, tinha um período lá de probatório e tal, aquele negócio todo. E aí, eu comecei a olhar e falei assim, cara, não nasci pra isso aqui. Mas tu passou pra... Tu foi exercer onde? São Luís ou Buriticupu? Buriticupu. Mais Passei perto pra de Buriticupu. casa. Mais perto, 200 e poucos quilômetros, 220 quilômetros e tal. Só que assim, aí eu tava já tinha Heloísa e Gustavo, né? E assim, as crianças pequenas em casa. Esse era E um tal. parênteses que eu queria fazer. Porque a gente focou no Diego profissional, que foi pra faculdade, mas a gente não sabe como era a vida pessoal dele, assim, por exemplo. Se tu já trabalhava com alguma coisa pra se manter, que foi mais ou menos isso que eu queria perguntar naquela época, né? Quando eu intervi, né, aqui. Uhum. E quando foi que entrou a tua esposa e teus filhos nesse intervalo de tempo aí, Cara, né? eu Porque casei muito novo. é um desafio pro empreendedor. Tem muita gente que passa por essa, né? O cara se junta muito cedo e depois tem que empreender para sobreviver e tal. Na tua história parece que foi mais organizado, um pouco. Não foi muito organizado e nem foi assim, foi necessariamente pensado. Eu desenhei exatamente isso e segui isso, não. Tu casou né? com quantos anos, Diego? Cara, eu casei com 21 anos. Eu casei bem novo, né? Eu casei novo, porque assim, eu não lembro quando foi, mas assim, um pouco antes de eu casar, eu acho que com 20 anos ou 19 anos, foi. A minha mãe foi embora para São Paulo, minha tia tinha ido embora com minha irmã para lá e tal. E aí um belo dia minha mãe foi para lá com meu irmão mais novo. E aí eu já estava trabalhando, né, naquelas experiências que eu falei para vocês, e eu fiquei morando só, né? E aí, cara, eu não gosto primeiro que eu gosto muito de falar, né? E aí quem gosta de falar, pô, não fala só. Então, assim, eu nunca gostei. É doido, né? Eu nunca gostei de ficar sozinho, né? E aí, esse negócio de ficar só e tal. E eu nunca fui cara bagaceiro e tal, né? Minha Caseiro. criação. Eu sempre fui aquele cara caseiro, assim. O cara que gosta muito de muvuca, mas assim, daquela muvuca de sair com os amigos. Então, eu fui criado na igreja evangélica. Então, sempre com esses princípios muito fortes, princípios cristãos e tal. Por conta desse meu jeito mais caseiro e tal e tudo mais, eu comecei a namorar com Janira, e aí logo... O nome dela mesmo? Janira. Janira. Não é de Janira igual tu fala, é Janira. E aí foi interessante que a história dela foi assim, onde é que nossos caminhos se cruzaram. Ela morava em São Luís, e aí, na época, vestibular muito difícil, cara, a quantidade de vagas era uma concorrência muito pesada, né? Você tinha 2 faculdades, 3 faculdades na cidade e tal. Até em São Luís também, né? E aí ela teve uma ideia brilhante com a irmã dela. Elas tinham parentes da Imperatriz, e aí ela falou assim, escuta, por que a gente não vai pra Imperatriz? A gente faz vestibular na Estadual de Imperatriz, a gente passa, porque lá a concorrência é menor. E aí a gente vai e transfere pra São Luís. E pronto. E aí, cara, na cabeça dela tava desenhado o plano perfeito. A gente faz Imperatriz com a concorrência baixa, matricula, transfere pra cá e tal. Teve a iniciativa, aí vamos lá. Veio, falou com a prima dela, não, vem, elas vieram. E aí durou só 4 anos esse processo. E elas nunca conseguiram transferir. Até com o reitor elas conversaram. Então elas terminaram o curso. Terminaram o curso em Imperatriz e nunca transferiram. Dá bem, né? A igreja que eu frequentava era a igreja em que um belo dia ela passou na porta e viu que era a mesma igreja de São Luís, falou assim, tem igreja aqui, vamos frequentar. E aí foi onde a gente se conheceu. E aí, um belo dia, terminou a faculdade, e aí ela tinha vindo pra cá pra fazer faculdade. Né? E terminou a faculdade. E aí a gente namorando, aí um dia eu pisei o pé na parede e falei assim, aí te desce, tu vai embora ou tu vai ficar? Porque assim, Não me iluda não. se tu for embora... Mas foi nessa valentia toda, será? Mas foi assim. Não foi, ela disse que foi assim. Foi. Ela disse que... Rapaz, eu acredito. O Diego é o Diego. Aí ela chegou e aí eu falei pra ela assim, eu disse, cara, desenrola. Ou a gente acaba esse namoro, ou então tu fica e a gente casa. Porque, cara, esse negócio de namorar à distância, esse negócio, eu não ia querer ir pra São Luís e voltava, não sei o quê. Aí eu pisei o pé. Tá fazendo o quê, amor? A mãe dela foi altamente, né, receptiva, né? Ela passou assim, acho que, sei lá, 1 ano, 2 anos sem nem querer me ver. Nossa, né? cara, isso tudo. Hoje é bacana, acho que hoje ela vê assim, esse menino tava no caminho certo, né? Ela está tomando esse menino. Mas na época eu tinha cara de menino, eu ainda tenho hoje, né? Na época eu era magro,
Muito magro. É, Eu tinha cara de menino, então, tipo assim, ela imaginou que eu não ia ter futuro, né? Mas, enfim, casei. Com, acho que 4 anos de casado, foi. 4 anos a gente teve o Gustavo. Então, assim, quando eu já tava viajando, fazendo treinamento, consultorias e tal, já tinha as crianças, né? Então, assim, cara, é aquela decisão que o cara tem que tomar. Assim, não tem como o cara... o cara que é caseiro, ele ficar em casa 24 horas. É impossível. Né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer a coisa rodar, né? Mas, assim, eu sempre consegui ter um tempo pra ficar. É lógico que sempre, cara, a gente vai ter reclamação dos filhos, da mulher. O filho, ele sempre acha que a gente fica o tempo todo fora. A mulher também acha que a gente fica o tempo fora demais, né? Então sempre vai ter esse tipo de reclamação. Mas, assim, a gente tem que ir conciliando, assim. De fato, eu era muito. Hoje eu não sou tanto, mas eu era muito workaholic mesmo, assim, pesado. Assim, teve um tempo, cara, assim, que... Até porque, assim, minha carreira, pô, fez assim, né? De onde eu vim, né? E um belo dia eu começar a ganhar bem e tal... lógico que esse lance de ganhar bem, de valor, é muito relativo, né? Mas pra minha realidade era muito. E aí, cara, eu comecei a achar que, por exemplo, eu ficar sábado e domingo em casa era perda de tempo. Pô. Eu não conseguia ficar um sábado e um domingo sem fazer nada. era improdutivo, né? Completamente produtivo, cara. E eu comecei assim, eu não conseguia parar. Sábado e domingo eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Aí eu comecei a dar aula em pós, aí eu trabalhava segunda a sexta, aí sábado e domingo eu ia dar aula em pós e tal, e a coisa... E aí, assim... Porque eu achava, pô, eu tenho que trabalhar porque eu ganho grana, aí eu compro uma casa, eu compro um carro, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Né? Hoje eu mudei já completamente isso, né? Mas, cara, é o lance da experiência, né? Lembra da historinha lá do monge, né? Monge, como é que eu ganho experiência? Né? Errando. E como é que eu paro de errar? Tendo experiência. Né? Então, assim, aquela experiência que você só tem depois que você passa pela situação. E, cara, tem situação que você tem que passar mesmo, senão você não aprende, né? Assim, hoje eu consigo tranquilo, cara, sábado eu não vou fazer nada. Né? E quando eu falo nada, é aquele nada mesmo, assim, cara, sábado eu vou deitar no sofá e ficar assistindo lá aqueles documentários lá do Discovery Channel. Né? Do Animal Planet, assim, pra no final do dia falar assim, cara, tu produziu o quê? Nada. Entendeu? É lógico que quando você tem... Cabeça vazia, né? Pô, isso é bom. Porque é um negócio que tu assiste, mas que não precisa prestar atenção, é só ver e... Cara, e assim, né, tu é um cara muito criativo, né? E na tua visão, essa questão de ter esse momento pra parar, que é pra cabeça, tipo assim, ela se realocar novamente, pra tu voltar a fazer a engrenagem girar, é bom? Demais, cara. Demais. Cara, eu já montei palestra viajando de carro, sozinho. E aí, pô, vou tendo os insights aqui, aí eu pego o celular e gravo um trecho e vou montando a palestra, entendeu? Já veio ideia assim, tomando banho veio a ideia. Então, assim, é muito disso, cara. E assim, todo criativo você pergunta pra ele, é assim que funciona. Não adianta tu dar pressão assim, bora, pensa. É porque tem muita gente que fala assim, eu quero trabalhar com criatividade, qual que é a receita? Tem gente que fala assim, não, pra tudo tem que ter uma receita. Eu, na minha cabeça, nem tudo se explica. Né? Nem tudo. Mas, assim, a criatividade, eu entendo assim que criatividade, ela tá fundamentada em visões que você tem, né? Das coisas, do mundo e tal. Então, percepções. Então, quanto mais você explora isso, mais criativo você é. Então, assim, o cara que fica dentro da casa dele, que conversa só com as mesmas pessoas, cara, a criatividade desse cara vai ser muito pequena. Muito limitada. Então, assim, o fato de você ter, cara, pô, eu tenho um amigo que é médico, eu tenho um amigo que é policial, eu tenho um amigo que é pedreiro, eu tenho um amigo que é engenheiro, eu tenho um amigo que é designer e tal. Você amplia o seu leque, cara, a informação tá vindo, né? Por que eu gosto muito de assistir esses documentários? Porque, cara, às vezes num documentário desse, o cara conta uma história e eu vejo alguma coisa e falo assim, putz, cara, isso é legal. Então, esse conhecimento que você busca das coisas mais diversas possíveis, uma hora, ele te serve para alguma coisa, né? E são as referências que a gente usa, né? Pô, cara, isso aqui eu vou usar uma referência de um animal. Pô, isso aqui me fez lembrar um negócio assim que eu vi e tal. Então, acho que é isso. É ampliar a visão que você tem do mundo, né? Então, nesse sentido, eu faço isso muito. Eu sempre fiz, assim, de querer... Não é querer saber de tudo, mas, assim,
Eu ouvi de tudo. Pô, tem época que meu Spotify, a Heloísa aqui de vez em quando pede, papai, cadê as músicas egípcias? Que, cara, meu Spotify tem época que eu tô ouvindo música egípcia. Não entendo nada. Mas eu coloco aquelas músicas egípcias pra tocar. Entendeu? Tempo do clone. Daquelas pegadas lá, pô. Aquele vídeo do gato lá. Então, cara, eu ouço música egípcia, eu ouço música africana, aquelas músicas de toque de tambor e tal. Tem época que eu tô ouvindo só música dos anos 80, tem época que eu tô ouvindo só rock, entendeu? E, então, assim, eu sou muito eclético. É tipo um detox mental, né? O cara passear por outras áreas. E aí, assim, onde é que entra o pessoal aí e o profissional? Cara, é outra verdade que eu tenho. Não existe pessoal e profissional, pô. Não existe. Entendeu? Assim, não tem como eu... Pô, ó, daquela porta pra cá é profissional. Meu irmão, se tu brigou com tua mulher e tu saiu de casa brigado com ela, ela te deu um tapa, tu deu um tapa nela, tu vai abrir a porta e vai esquecer disso? Não vai, pô. Teu pai tá na UTI. Isso aí é pessoal. Tu vai chegar hoje e trabalhar normalmente? Não vai, pô. O que a gente tem que aprender é conciliar isso tudo. Né? Assim, eu aprendi isso rápido, assim, não. Né? Minha mulher me cobrou muito. Eu tava assim, lá em 2015, quando eu tava no IFMA, e eu assim, todo dia, cara, vou sair. Ficava naquele, sai, não sai. Um belo dia, eu fui pro IFMA e assim, a gente tinha, lá no campus a gente conseguia fazer uma escala, como era muita gente de fora, então tinha um acordo, assim, de concentrar disciplinas em dias. Então tinha uma turma que ficava, tipo assim, de segunda a quarta, e outra turma que ficava de quarta a sexta. Então na quarta todos os professores estavam lá para alguma reunião e tal, mas a gente conseguia, assim, organizar a disciplina para quando o professor precisava ir para casa, aí ele ia e tal. Então eu ia, ficava uma parte da semana em Buriticupu, voltava e tal. E um belo dia eu fui sair de casa e aí a porta fechada. Aí eu fui lá no chaveiro, quando eu olhei a chave da porta não tava no chaveiro. E aí eu perguntei pra ela, cadê a chave da porta? Ela falou, não peguei não. Aí eu falei, uai. Aí o Gustavo virou, pequenininho, falou assim, eu peguei, papai. Guardei pra você não ir. Cara, meu irmão, aí foi uma facada. Eu falei, não, Gustavo, mas o papai tem que ir. Aí ele, começou a chorar. Entendeu? E aí ele pegou a chave, colocou dentro do guarda-roupa, levantou umas roupas lá e colocou embaixo de umas roupas assim, escondeu a chave. Aí ele foi lá, pegou, me deu e tal. Aí, cara, aí eu falei assim, pô, não tá compensando. Porque assim, eu não tava ganhando mais do que eu já ganhava, entendeu? E eu ficava indo, pegando estrada toda semana, indo e voltando. Às vezes eu tava lá, terminava a aula, eu falava assim, cara, eu vou embora. Vou dormir para ela. Não, vou embora logo hoje. Aí terminava a aula, tipo, 8 horas, 9 da noite. Aí, pô, 2 horinhas de viagem e tal, eu vinha. Mas, pô, pegando estrada à noite, deserto e tal, né? Então, assim, se um pneu fura, se acontece alguma coisa, assalto e tal. Aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, que você me dá uma coisa? Vou abrir mão. E aí foi legal, cara, que aí é outra característica lá do comportamento empreendedor, né? É correr risco calculado, né? Só que ao mesmo tempo que o empreendedor ele precisa correr riscos calculados, ele precisa correr risco. Então, assim, toda decisão que o empreendedor toma, ele precisa entender, assim, que tem riscos. Mas ele tem que tomar a decisão. Pô. E nem todo cálculo... Tu não pode calcular e falar assim no final. Não, calculei aqui, não vou tomar a decisão. Então, assim, a atividade empreendedora, cara, é risco. Então, assim, eu vinha já de atividade empreendedora, trabalhando para mim mesmo, como consultor, vendendo palestras, dando treinamentos e tal. E aí, um belo dia, eu fui pro serviço público, e aí, um belo dia, eu falei assim, cara, esse negócio não é para mim, não. E aí, eu decidi, e aí, comuniquei lá o pessoal, encerrei o semestre, tal, comuniquei o pessoal, e aí, isso foi finalzinho do ano, né? Então, encerrei todas as disciplinas, bacana e tal, aí chamei a pessoa do RH, e aí eu falei assim, eu não lembro o nome dela agora. Ô, fulana, deixa eu te perguntar, como é que eu faço para pedir minha exoneração? Aí ela falou assim, não, professor, não é exoneração, não, é vacância. Eu falei, não, é exoneração. Ela, não, professor, quando você vai para outro concurso, é vacância. Não é federal, é outro concurso, você só transfere. Eu falei, não, é exoneração. Aí ela, não, professor, exoneração é quando você abre mão, sai. Eu falei, pois é, eu vou sair. Aí ela falou assim, você vai sair?
Eu falei, vou. Eu não sei nem como é que faz isso. Ela não sabia como fazer o processo. Aí ela falou assim, professor, você vai sair? Eu falei, vou. Não, aqui esse negócio não dá certo pra mim não consigo ficar amarrado assim. Então ela falou, meu Deus, professor. Professor, você não tem juízo não. Tanta gente querendo entrar e você querendo sair. É. Aí eu brinquei com ela e falei assim, eu falei, não tem problema não. Quando eu fizer só uma vaga, eu passei. Se eu me arrepender, eu faço de novo e volto. Ela falou, professor, você só volta com outro concurso. Eu falei, não tem problema não, eu estudo e passo de novo. Aí fiquei brincando com ela. Ela falou, professor, deixa eu ligar lá na pró-reitoria pra saber como é o processo, porque eu não sei não. Porque eu nunca tinha feito processo de exoneração. Eu só fazia de remoção. Então, às vezes o cara faz um concurso, paga mais e tal, e transfere, né? E aí, resultado, cara, nesse dia, quando eu falei isso, eu voltei leve de lá. Assim, parece que eu tava com uma carga, sabe? Assim, aquela mochila pesada nas costas. E aí, eu lembro do Adriano, o cara lá da TI, o Adriano falou um negócio bem interessante. Ele virou e falou assim, rapaz, esse cara tem coragem, ó. Pá, o meu sonho era ter essa coragem que esse cara tem. E aí, eu vim nesse dia de lá, com isso martelando na cabeça. Eu falei assim, cara, o cara tem um sonho e ele vai morrer com aquele sonho, sem concretizar o sonho, porque ele não teve coragem. Né? Porque ele falava que ele tinha vontade de montar uma loja de informática e tal, né? Não vou entrar na situação dele, cada um tem a sua situação, mas assim, uma outra característica minha, assim, eu sou muito decidido, cara. Eu falo assim, eu vou pra ali, eu vou e eu vou, né? Hoje, assim, por conta de experiência de vida, 3 filhos, né? Aí há 2 anos chegou o Danielzinho e tal. Então, assim, aí muda completamente a percepção. Por exemplo, hoje, a minha propensão a correr risco, ela é muito menor do que era no passado. Entendeu? Porque hoje, assim, pô, se eu quebrar hoje, eu não tô sozinho, né? Quebra eu, quebra minha mulher, quebra meus filhos. Então, assim, muda muito essa percepção, né? Pô, peraí, cara, eu tenho que ter o seguro de vida. Pô, tem que ter o plano de saúde. Pô, tem que ter isso e tal. Então, você vai se armando, né? De algumas ferramentas que antes você não tinha. E assim, é muito comum pro cara que tá começando a empreender, o cara novo, ele entra e faz muita burrada. Né? Ele faz muita burrada. O perigo é quando uma burrada dessa dá certo. Porque aí o cara acha que aquilo ali é regra. Ele ganha confiança. Ganha confiança demais, ele acha assim, não, pô, mas deu certo, eu errei aqui, fez de todo jeito e deu certo, e ele vai fazendo. Então, assim, você tem que conciliar essas duas coisas. Você não pode ser aquele cara altamente tradicional, de achar que, cara, mas eu tenho que ter dinheiro guardado aqui, porque se acontecer alguma coisa, e às vezes passa a oportunidade, você não pega aquele dinheiro para comprar aquilo, porque você fala, se der alguma coisa errada, eu tenho que ter essa reserva. Reserva de emergência. Sempre vai ter, porque você tá preparado para aquilo, velho. Pra quem estuda a lei da atração, por exemplo, né? Meu amigo, se você se preparou, eu separei 10 mil reais, porque no dia que tiver algum acidente, algum imprevisto, algum problema de saúde, eu vou gastar. Vai acontecer isso aí, cara. Você vai gastar esse dinheiro. Agora, você não ter nada e precisar, aí também é o risco. Né? Então, assim, eu acho que vai muito dessa programação que você tem na sua mente de falar assim, cara, não, isso aqui é porque se acontecer alguma zebra, né? Não é assim. Mas, assim, eu sempre tive isso, né? Assim, de, cara, eu quero ir pra ali, vou. Então, assim, foi bacana a experiência que eu tive de serviço público, muito bacana. Não é pra mim. Por quê? Porque assim, pô, se eu desse 5 disciplinas a mais, o meu salário era aquele. Pô. Entendeu? Se eu falasse assim, não, pode me passar esse projeto aqui, eu quero esse projeto, quero aquele outro, quero aquele outro, quero aquele outro. Meu salário era aquele. E aí, assim, eu gosto muito daquela cultura da meritocracia, né? Entre aspas. Eu tô até refletindo um pouco mais sobre isso, né? Porque, assim, meritocracia, com igualdade, com equidade, eu estou tentando refazer, assim, meus conceitos, né? Mas, assim, eu acho massa a atividade empreendedora, porque, cara, tu quer ganhar mais? Rala e ganha mais. Não, eu quero ganhar menos. Eu piso o pé no freio e ganho menos, né? Lógico que hoje eu queria ganhar mais. A gente sempre quer ganhar mais, né? Óbvio. Hoje eu não posso tirar o pé do freio, eu não posso tirar o pé do acelerador. Né? Por quê? Porque eu ainda não consegui ter a liberdade financeira que por exemplo, assim, cara, eu vou passar 6 meses viajando pelo mundo sem trabalhar. Hoje eu ainda não consegui isso.
Né? Assim, se eu passar 6 meses sem trabalhar, eu passo 6 meses sem faturar. Eu passo 6 meses sem ter dinheiro. Né? Então, assim, é um desafio para mim hoje, é conseguir ter aquela tão sonhada liberdade financeira, no sentido assim, cara, eu vou passar 1 ano viajando pelo mundo. Né? Mas, assim, com o passar do tempo eu consegui muito ir equilibrando mais essa situação de família, né? De filhos e tal. Então, que é um grande desafio aí do empreendedor, né, cara? Assim, eu sempre falo muito assim, cara, você montar uma empresa para você perder amigo, perder família. Né? Ontem eu encontrei um cara no supermercado, o cara lembrou de mim, pô, de muitos anos, assim, mais de 10 anos atrás. E aí eu falei, pô, legal, cara, e aí tá indo pra igreja ainda? Aí ele falou assim, cara, não vou porque eu não tenho tempo. Aí eu sorri e falei assim, cara, conta outra, porque essa aí não cola, né? O cara tem tempo pro supermercado, não tem tempo na igreja, né? É o cara que ele mesmo ele se auto-sabota, né? Tu falou um negócio muito bacana, que tem muita gente que fala assim, tem uma certa percepção de que na vida, se você não tiver um concurso, você não vai ter sucesso. Tem muitos pais, né? Eu tiro pelos meus. Tu tem que passar num concurso, né? E quando o cara decide trilhar um caminho, contornar aquele pensamento com uma visão diferente, muitas vezes tu é até apedrejado. Tu foi, no caso, quando tu falou assim, não, eu vou sair do IFMA, a tua família te apoiou? Como é que foi isso? Não, assim, eu não tive. Acho que como o pessoal já sabia, né, do jeito que eu era, não teve, assim. Foi assim, o pessoal ia falar assim, cara, tu é corajoso, rapaz, tu é doido, eu não faria nunca isso. Foi muito assim. É a segunda história que eu ouço de uma pessoa que abandona, né, um concurso federal. E a galera fala assim... Esse cara é doido. É louco. Aí o primeiro que eu ouvi, o cara chegou pra mim, ele me mostrou, né? Tá aqui a minha exoneração. E a visão de uma pessoa que faz isso, né? É uma visão de um cara que tem uma visão de longo prazo, uma visão muito ampla do que quer pra vida. Né? Ele chegou pra mim e falou assim, cara, tá bem aqui a minha carta de alforria. Desse jeito, sem brincadeira. Aí eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu fiquei olhando pra ele assim e falei assim, rapaz... Comigo Entendeu? foi muito assim. E ele conseguiu ficar na nossa mesa, viu? Se quiser mandar uma foto depois, o segundo herói. Depois eu quero uma foto do protocolo pra te colocar aqui do lado aqui. Viu? Colocar desse jeito assim. Tipo isso. Mas te leva lá na Tietriz, a gente faz uma foto bacana assim. Tietriz. Meu amigo Tietriz, Gisele. Tô devendo disse que eu vou dar uma cadeirinha de alimentação pra filha da Gisele, né? E do Tietriz. O que tu vai dar pro Natan mesmo? Tiele, né? Tiele, né? O nome. Eu já coloquei um monte de nome nela, né? Tiesa. Eu disse que ela pra ela colocar. O último foi como? Não lembro, mas eu já botei um monte de nome lá. Cara, assim, eu acho que acho que é muito. Eu tenho tentado aprender, não é fácil, não. Mas assim, hoje eu tava até conversando com minha esposa sobre isso, assim. O tanto que a inteligência emocional é importante pra gente. Né? No sentido de quê? De você dominar suas emoções. Certeza. No sentido de assim, cara, pô, tem uma conta pra pagar. Não tem dinheiro pra pagar. E aí? Eu vou ficar louco por causa disso? Eu vou me matar. Não tô dizendo que o cara tem que ser responsável. Tô devendo? Deixa um dia eu pago. Não é isso. Mas assim, cara, às vezes você se pega com uma situação. Vira e mexe, eu tenho assim algumas coisas com minha mãe. Porque, tipo assim, você tá com essa caneca aqui, a caneca cai no chão, quebra. Aí minha mãe fala assim, ô meu filho, quebrou a caneca e tal, não sei. Cara, às vezes não vale. O estresse. O estresse, assim, pô, foi R$30 a caneca, foi 15, foi 10, foi 5, né? E assim, só que a gente tem um monte de situações canecas assim, no nosso dia a dia, né? E a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, assim, nessa minha jornada lá no serviço público, isso estava começando a me afetar de uma maneira assim... Sabe, eu começar a pensar assim, cara, eu vou ficar nisso aqui o resto da vida. Né? Dedicação exclusiva, não posso fazer outra coisa. Beleza, lá na frente eu poderia sair da dedicação exclusiva e tal. Só que a dedicação exclusiva, tipo assim, o meu salário era sei lá, X, ele ia reduzir para tipo assim, 30% do que eu ganhava. E minha carga horária ia continuar praticamente a mesma. Então ia ficar pior, eu ia ter que ficar indo e ganhar menos. E eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Pode ser que daqui um mês eu resolvo fazer um concurso e vir um funcionário público? Pode. Mas naquele momento não era o que eu queria.
Né? Até esses dias eu tava pensando, pô, na pandemia agora eu tava de boa, né? É. Dando aula online, ganhando bem, não tava gastando com nada e tal, né? Mas assim, cara, naquele momento foi interessante. Fiquei um ano, saí, e aí quando eu saí eu voltei, né, pra faculdade que eu lecionava, e continuei nesse ano que eu fiquei praticamente um ano sem fazer consultoria, né? Já tinha oxigênio, que a gente não falou dessa etapa do oxigênio. Eu ia perguntar. Né? Vamos entrar nela. Cara, Bora. Vamos entrar nela. a gente não... A gente trouxe um convidado aqui, mas a gente não adentrou muito nesse assunto oxigênio. Aham. Eu queria perguntar pra ti o que foi a oxigênio? Como foi o Qual foi o insight? início, né? Qual foi o insight que teve para o negócio nascer? Porque, querendo ou não, a Oxigênio aqui em Imperatriz hoje, ela foi um canal muito disruptivo para muitos profissionais. Inclusive, né, até falou, para nós. Sim, A Like nasceu A Like dentro, nasceu né? lá dentro. É. Né? Então, bicho, Nesse sentido, eu sou o pai da Like, né? tu é pai da Like. Tem que pedir a benção, né? né? Inclusive, a pensão tá em atraso. Né? Porque a gente só tem 3 anos aqui, pô. Não, mas para uma empresa, 3 anos já tá amadurecendo. Tem né? que pagar o pai. Então, Mas assim, ó, como é que foi o oxigênio? Eu fazendo consultoria, e assim, a gente tava até falando aqui antes de iniciar, que assim, eu sempre tive uma autorresponsabilidade, né, ou uma autocobrança muito forte no sentido assim, cara, pô, eu tenho que fazer aquilo que eu falo, ou aquilo que eu penso. Cara, eu não consigo fazer uma coisa e pensar outra, entendeu? Então, assim, por exemplo, parece louco isso que eu vou dizer assim, o cara fala assim, pô, esse cara é louco, é utopia, mas tipo assim, talvez assim, 70% da minha decisão em sair do concurso foi simplesmente porque eu não concordo com concurso público. Por quê? Aí é tema para outro podcast. Sim. pronto, já tá marcado, viu? Eu não acho que o Estado ele tem que fazer tudo e que tem que pagar gente o salário lá em cima, né? E assim, pô, vendo o cara ganhando muito e dando 2 disciplinas. Pô, tinha um cara, porque ele dava uma disciplina porque só existia uma disciplina no campus para ele lecionar. Então, assim, se naquele determinado período lá, né, um semestre, não tivesse aquela disciplina para ele lecionar, ele não tinha o que fazer no campus. E ganhava do mesmo do mesmo jeito. Se ele quisesse fazer algum projeto e tal, beleza. Mas se ele não fizesse, se ele não quisesse, ele não fazia. E tipo assim, né, legalmente, pô, não tem o que fazer. Minha área é essa. Porque a área do cara era uma área específica, que por algum motivo lá, colocaram essa vaga no concurso, não tinha curso para ele lecionar. E aí, imagina, pô, o cara ganhando um salário daquele para dar uma disciplina. Né? Então, assim, você olha no serviço público de maneira geral, você vai ver esse tipo de situação. O cara ainda fala, tá achando ruim, reclama lá com o presidente, né? Ele que é o patrão, né? Tipo... E aí, cara, eu lembro de uma situação que teve o pessoal do sindicato foi lá, juntou todos os servidores, aquele negócio todo, e foram falar de greve. E aí, cara, aquele negócio me incomodava. Greve me incomodava já. demais. E greve. Aí o cara lá do sindicato virou no auditório e aí falou assim, olha, porque eu vejo assim... Eu olho lá de cima aquele tanto de carro ali e fico pensando. Tudo financiado do banco. Que o professor não tem dinheiro nem para comprar um carro. E tal, não sei o quê. Cara, e o cara falando. Aí quando ele terminou, eu levantei a mão. Professor, e tal. Pois não, professor, diga e tal. Acho que o cara pensou que eu ia, né? Concordo. Endossar a fala dele. Cara, eu não me segurei, pô. Não me segurei. Aí eu falei assim. Eu digo, professor, eu acho que pode ser qualquer coisa. Menos dizer que um professor não tem condição de comprar um carro. Porque o cara que ganha 10 mil reais Vamos caçar outro motivo. Né? não tem condição de comprar um carro, professor. É outro motivo, mas não é isso não. Ah, você acha que... Aí pronto, você acha que ganha muito, não sei o quê, e tal. Saiu de Então lá vamos pra iniciativa privada. Aí daquele dia em diante eu percebi que eu era persona não grata lá, né? Tipo assim, o pessoal me olhou estranho. E cara, tem isso dentro do serviço público. O cara que quer empreender... Ele começa a ser visto como assim, peraí, esse cara é o inimigo, ele é diferente da gente, entendeu? Infelizmente, o serviço público tem muito disso, tem aquele acordo, né, a gente chama do pacto de mediocridade, né? É tipo assim, não, peraí, pô, mas como é que eu ganho? Mesmo que o Leilson ganha, o Leilson tem um carrão, o Leilson tem uma chácara e eu não tenho, entendeu? Tem os militantes ativos... Sindicalistas, tem aqueles passivos demais, que são os isentos de tudo, e tem os que são contra
pensamento, né? Tipo, Só que Diego, assim, né, eu não vou dizer que o cara do sindicato tá errado, o outro não sei o quê. Não, o que eu fiz foi o seguinte, cara. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, deixa do jeito que tá, eu saio. Incompatibilidade de ideias. Então assim, e aí, por que eu tô contando isso? Porque isso é muito forte em mim, assim, eu tenho que fazer aquilo que eu falo. E aí, Oxigênio surgiu num momento desse, assim, que eu falei assim, cara, pô, legal, eu tô fazendo consultoria, treinamento, dando aula, mas, cara, eu quero ter uma empresa que tenha gente ali, né? Porque até então eu tinha empresa de papel, né? Assim, eu tenho uma empresa, eu tenho CNPJ, eu pago imposto, eu emito nota fiscal e tal, mas é aquela empresa que eu presa, né? Sozinho ali e tal. Né? Embora tenha um sócio também ali, mas assim, é sócio porque a gente precisava ter uma empresa para emitir nota, para fazer contratos, aquele negócio tudo. E aí, eu falei assim, cara, pô, tem um mercado interessante para treinamentos, para consultorias diferentes e tal, e a galera não tá aproveitando, assim, é um monte de consultor independente, mas assim, pô, tinha que ter um espaço, um local. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. Até que eu encontrei a Perestroika, que foi a referência, uma das principais referências para a gente criar Oxigênio. E aí comecei a perceber a Perestroika lá em Porto Alegre e os caras fazendo treinamentos diferentes, um treinamento que o instrutor chegava vestido de vaca, fantasiado de vaca e tal, que era carpete no chão e a galera assistia a aula sentada no chão, uma coisa completamente informal. Eu falei, cara, é uma pegada assim que eu quero. E aí o Wagner, ele era gestor do Sebrae, em Balsas. E aí ele me contratou para fazer um serviço. Não lembro se foi ele ou outra pessoa me contratou para fazer um serviço e tal. E esse serviço era um itinerante em vários municípios. E aí nós passamos uma semana, acho que foi uma semana, fazendo itinerante nos municípios. E aí foi quando eu conheci o Wagner. O Wagner era gestor de projeto Sebrae. E aí um dia a gente conversando e tal, e o Wagner falou assim, não, cara, eu tô estudando para fazer palestra. Eu já comecei a fazer algumas palestras no Sebrae e tal. E aí eu falei assim, cara, eu tenho umas ideias assim, pererê. Ele falou assim, cara, eu tô querendo sair do Sebrae. Tô querendo sair do Sebrae também e tal, porque eu quero seguir essa carreira de palestras e tudo mais. E aí foi quando eu apresentei para ele a ideia. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia mais ou menos assim. Eu já tinha conversado com um outro colega aqui, consultor, né? Um dia eu falei assim, cara, por que a gente não aluga um espaço? E aí a gente monta nosso escritório, a gente abre para outras pessoas também usarem, faz um coworking e a gente vende palestras, treinamentos e tudo mais. A gente até olhou alguns pontos, mas assim, a coisa não engrenou, né? E aí eu falei isso pra Wagner, ele falou assim, cara, bora montar essa parada? Eu falei, bora. E aí, desse dia, né, a gente tava lá em Paraibano. Brejo Paraibano. Brejo Paraibano, na Câmara Municipal, fazendo atendimento lá e tal. E aí eu contei isso pra ele, ele falou assim, bora. E de lá pra cá a gente foi desenvolvendo o conceito. E aí, vamos montar esse coworking. E aí a gente foi, uma outra característica empreendedora aí, que é a busca de informação, né? Cara, bora visitar coworking. Porque até então não tinha. Tinha assim, teve um no Maranhão, lá em São Luís, aí ele funcionou um tempo, depois fechou. Então não tinha assim um coworking mesmo de verdade, assim, né? A gente até brinca dizendo que, na verdade, o nosso foi o primeiro coworking do Maranhão. Porque assim, teve um em São Luís, fechou. Aí depois a gente abriu aqui, aí abriram outros em São Luís, né? A UACA, que foi talvez o principal coworking mesmo de São Luís. Tem o Na Fonte, que esse eu não conheci a UACA. E aí depois outros coworkings foram abrindo, né? E aí a gente, nessa conversa, o Marcelo entra também na conversa, porque aí o Wagner também tinha contratado o Marcelo para fazer um serviço lá, o Marcelo como consultor e tal, e lá se conheceu. Um belo dia o Wagner precisava vir para Imperatriz, e aí o Marcelo falou, não, pô, fica lá em casa e tal, e nisso a gente acabou estreitando esse relacionamento. E aí, eu e Wagner fomos fazer um mochilão aí no Brasil para conhecer coworks. Então a gente comprou as passagens, botou a mochila nas costas, falou assim, cara, não leva mala, vamos levar só mochila mesmo. E aí a gente foi visitar coworking em Recife, então a gente visitou espaços de inovação, coworking em Recife, João Pessoa. Aí eu fui visitar Rio Grande do Sul, na época eu estava fazendo mestrado, e aí eu fui pro mestrado e tirei uns dias e fui para Porto Alegre, aí visitei a Perestroika, visitei a saída da Perestroika, visitei incubadoras de empresas. Cara, a gente saiu visitando muita gente, né? Fomos para São Paulo, visitamos coisas, e aí a gente saiu visitando e montamos o conceito. E aí, um belo dia, o Marcelo, ouvindo essa história e tal, não sei o que, a gente chamou o Marcelo, e aí o Marcelo entrou na sociedade. E aí eu, Wagner e Marcelo fundamos a Oxigênio Coworking, né?
E aí foi bem legal a proposta, né? A Oxigênio foi massa, porque assim, talvez é um tema para outro podcast, né? Até os quatro tem um notado aqui já. Voltar mesmo, né? É contar assim as lições que hoje a gente tira da Oxigênio. Cara, se a gente fosse montar hoje a Oxigênio, era totalmente diferente do que a gente montou, né? Não vou dizer a gente, mas eu, né? Porque assim, um dos pontos depois, lá na frente, 4 anos depois, a gente resolver encerrar, foi principalmente assim, visões diferentes que os sócios tinham, porque aí o Emanuel entrou depois, já um ano, foi um ano antes da gente fechar, o Mano entrou, então nós ficamos 4 sócios, né? E aí, depois de 4 anos de funcionamento, aí a gente entendeu que, cara, é o momento, e aí a gente acabou encerrando, né? Então, assim, foi um aprendizado muito massa, a gente não perdeu dinheiro na Oxigênio, a gente não perdeu dinheiro, a gente não ganhou quanto a gente poderia ganhar, mas a gente não perdeu dinheiro. Até porque, assim, a gente tinha o espaço e dentro do espaço a gente rodava as nossas coisas. Então, assim, tinha um treinamento que era meu, eu rodava esse treinamento, eu deixava uma parte no caixa e o que sobrava lá, né, dessa diferença era meu. Quando o Wagner rodava um dele, tinha a parte dele, ele deixava um pedacinho no caixa. Então, a gente ganhou dinheiro como profissionais lá dentro, que era a proposta inicial, né? E aí talvez foi o principal erro nosso. A gente não conseguiu pensar num modelo em que o negócio desse dinheiro. A gente trabalhou lá como coworking, né? Como coworker, dentro de um coworking, né? Então, assim, quando vocês chegaram lá, vocês viraram coworkers também. Então, vocês eram o que a gente era lá dentro. Então, eu ganhava dinheiro quando? Quando eu fazia um treinamento, quando eu fazia uma consultoria e tal. A diferença é que, por exemplo, vocês pagavam pra gente para usar o espaço e eu não pagava. Marcelo não pagava, né? Mas assim, talvez se a gente tivesse conseguido pensar num modelo em que a gente ganhasse dinheiro com o Oxigênio em si, aí teria sido bacana, né? A gente acabou que a gente não perdeu dinheiro, né? Mas a gente não ganhou dinheiro, talvez o que a gente poderia ter colocado no bolso como negócio, né? Mas foi massa. Agora sim, hoje para mim é muito forte o lance do resultado. Assim, cara, não adianta tu fazer barulho se no final tu não tem resultado. Então, assim, pra gente foi bacana? Foi. Deu resultado? Deu. Fomentou, criou cultura na região. Criei cultura, então acho assim, ouvir isso de vocês falar assim, pô, a Like nasceu aqui dentro, da Oxigênio, pô, o bicho tá da Oxigênio e tal, foi massa. Então, assim, pô, tive o resultado. Tive o resultado que eu gostaria de ter? Não. Né? Não. Até porque, assim, esse modelo de coworking, ele é muito forte em cidades grandes, né? E talvez um erro nosso foi a gente não conseguir monetizar ele, e a gente conversando isso há um tempo desse aí, 2 anos atrás, antes da pandemia, na verdade, a gente visitou uma empresa em São Paulo que funciona dentro de um coworking dos maiores do Brasil. E aí foi até Marcelo que perguntou isso para ela. Falou assim, a gente teve um cowork e tal, e nosso cowork, a gente acabou depois desistindo, que a gente viu que o mercado estava mais interessante. E aí ela falou assim, ela disse assim, olha, cowork, você não pode criar a cultura de que as coisas são de graça. Aqui no nosso, até café a gente vende. E aí o Marcelo, na hora que saiu de lá, ele mandou uma mensagem e falou assim, bicho, conversei com a mulher assim, assim, assim. Quando ela falou, parece que ela tava falando assim da gente. A gente deu muita coisa no Oxigênio. Eu lembro. Era tudo de graça. Então, com aquela ânsia, né? Aquela ânsia não, aquela vontade de querer fazer a coisa rodar e de criar essa cultura, a gente acabou dando tudo, pô. Então, assim, às vezes chegava gente para conversar com a gente, porque, assim, criou aquela ideia que lá era um lugar de mentoria e tal. Cara, às vezes aparecia gente lá que pegava a tarde todinha nossa, assim, o cara ia para conversar. Às vezes a gente queria fazer alguma coisa e o cara chegava e tinha que atender. E quando a gente olhava assim, pô, tinha 2 horas, o cara tava conversando com a gente. Consultoria de graça ali. De graça, entendeu? Fora os coworkers que ficavam madrugando lá, trabalhando e tal. Tinha galera que virava à noite, né? Virava à noite e o valor fixo ali dele era um valor X. Né? E não condizia, digamos que, com energia, né? Com água, com café, que era tudo de graça. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fui para Oxigênio, a primeira coisa que eu fui em um treinamento. Não, foi um encontro, foi o Edips. Encontro de designs, né? Foi o Edips, do encontro de design. Que aí, na época, quem tava lá era o Wagner, né? Recepcionou a gente tudo.
Aí, eu não sabia nem o que era cowork, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Aí cheguei lá, tinha uma caixinha lá. Aí, do lado da caixinha tinha um aviso, né? O que você consumiu, o que você achar justo, você paga. Aí eu falei assim, pô, velho, será que todo mundo tem essa consciência de... Tipo assim, eu peguei aqui uma latinha de refrigerante. Eu vou ter a consciência de pagar, digamos que na época, o quê? Era R$3 uma latinha? Será que eu vou ter consciência de pagar R$3? E eu vi, tipo assim, eu peguei, né? Mas não, eu botei lá o meu. Aí eu fiquei naquela. Eu vi algumas pessoas vindo lá, botaram também. Mas teve outras que falaram, não, no final eu coloco. Foram embora. Foram tudo embora. Eu falei, cara, isso não rola. É uma cultura que, digamos, se fosse nos Estados Unidos, vai dar certo. Mas assim, era aquela que a gente tinha que testar. Né? É a avaliação do negócio. A gente pegou isso porque, lógico, que a gente não ia colocar, tipo assim, R$10 mil de mercadoria lá, né? Então, assim, tinha um valor de mercadoria ali que era o valor, assim, cara, se a gente perder isso aí, a gente não vai quebrar por causa disso, né? Mas, sim, é coisa de... É construção mesmo de cultura, né? A gente viu isso na época, se eu não me engano, foi no Impact Hub, lá em Recife, na impressora. Tinha a impressora lá e o cara anotava as impressões que ele fez. E aí, no final da semana, acho que no final do dia, parece, a secretária pegava e lançava tudo na conta da pessoa e tal. E, cara, bora testar isso e ver se funciona, né? Mas foi massa, cara. Foi uma experiência muito boa. E, assim, aí foi aquela experiência que eu... E é porque que eu falei que eu precisava criar um negócio. Porque, assim, pô, eu falava para empresários... Mas eu não tinha um negócio. Mas eu não tinha um negócio. Embora, eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra, assim. Né? Um dia desse o cara falou assim, é porque... Se o cara não tiver empresa, ele não sabe o que eu sinto. Eu visitei uma empresa esse dia na cidade aqui, e aí quando a primeira coisa que a mulher falou foi assim, mas você tem empresa? Porque se não tiver empresa, não sabe as dores que eu sinto, né? E cara, não é assim. O cara que ele estuda para ser professor é toda uma outra bagagem que não significa necessariamente que o cara só pode ser professor de alguma coisa se ele tiver aquilo. Eu acho que são habilidades diferentes. Lógico que, para empreender, eu acho que quanto mais experiência você tem empreendendo, com certeza você tem muito mais capacidade de ensinar, de mentorar. Eu acho que sim, né? Que eu acho que aquele debate que tem no Brasil do empreendedor de palco. A gente tem muito isso, cara. A crítica que eu faço muito aos coaches, né? Assim, o cara... Ele é coach, ele resolve todos os problemas de todo mundo, mas o dele não resolve. Né? Mas uma vez eu ouvi o Murilo Gun falando um negócio interessante, que acho que faz a gente refletir assim. O cara perguntou assim, Murilo, pô, o que tu acha de coach, cara? E aí ele falou um negócio legal, ele falou assim, cara, se o cara faz um treinamento de coach de 15 horas, esse cara tem mais conhecimento de coach do que eu, que nunca fiz. Então eu acho que compensa ouvir esse cara. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Né? Porque quando a gente ouve uma pessoa falar assim, mas se não for empresário, nem me fale, porque o cara não sabe o que eu sinto. E, cara, às vezes aquele cara é empresário, mas esse cara não vai conseguir comunicar ou dar alguma estratégia, alguma sacada, alguma dica bacana para aquela pessoa, simplesmente porque ele é empresário. Às vezes o cara tá fazendo um monte de coisa errada. E se ele for ensinar, às vezes, para aquela empresária lá, vai piorar mais o negócio dela. Às vezes, por ele ser empresário, ele ensina um vício e não o certo. Da mesma maneira também, o cara não pode chegar cheio porque ele fez um curso na internet, ou ele fez um curso online, um MBA, ou presencial, ou ele estudou o negócio e ele chegar na empresa e querer ensinar o cara e dar aula pro cara. Agora, eu sempre tive isso, assim, quando eu comecei a dar aula, principalmente quando eu comecei a dar treinamentos, cara, eu chegava em turma, eu lembro uma vez de Balsas, eu fui dar um treinamento lá no Sebrae de Balsas, e tinha um senhor na sala, porque o cara tinha 40 anos de empresa. E eu não tinha 40 anos de vida, não tenho ainda. Mas na época, eu tinha menos tempo ainda, né, de vida. E aí, cara, eu chegar pra esse cara e ensinar esse cara, né, o cara tem 40 anos de empresa. Então, assim, eu sempre tive vou até usar esse termo, humildade, porque eu acho que humildade está relacionado com o conhecimento que você tem das suas fragilidades, né, dos seus pontos fracos e tudo. Então, assim, eu nunca cheguei como super-herói. E eu tenho uma máxima que eu sempre uso em treinamentos. Sempre usei isso muito no... E aí, quando eu comecei a dar treinamento, o que eu pensava? O cara tem 40 anos de empresa. Cara, se eu chegar aqui falando assim, eu sou o Diego, sou consultor, o cara não vai me dar moral. E aí eu chegava e falava, pessoal, boa noite, meu nome é Diego, deixa eu me apresentar para vocês. Aí eu começava.
sou economista, tenho o MBA não sei o quê, tenho especialização, tenho tal, mestrado nisso, e PPP, sou consultor nas áreas tal, e eu começava a falar o currículo todinho, que era assim, não, falar o currículo pra... Dá aquela pompa, né? Pro cara me ouvir, As né? pessoas valorizam o portfólio, né? E aí, cara, Currículo. só que assim, eu tenho percebido que as pessoas, elas valorizam muito mais resultado do que currículo. Então, assim, hoje a minha apresentação, ela é completamente diferente do que era no passado, né? Então, assim, eu chego hoje numa turma de empresário e chego e falo assim, pessoal, quem aqui tem mais de 1 ano de vida de empresa? Aí, o pessoal levanta a mão, assim. Falei, gente, então, ó, vocês estão de parabéns, porque a maior parte das coisas vocês estão fazendo certo. Se estivesse fazendo tudo errado, vocês não duravam 1 ano. Então, assim, a ideia aqui é mostrar alguns pontos que vocês precisam, que vocês podem melhorar, né? Mas, assim, vocês conhecem muito mais a empresa do que eu. Vocês conhecem a empresa de vocês. Então, assim, eu tô aqui para ajudar vocês em alguma parte, entendeu? Mas, assim, você chegar bater na mesa assim e falar assim, ó, eu sei de tudo, eu sou o cara. Mas, assim, me incomodava esse lance de não ter uma empresa, não lidar com gente. Então, assim, cara, lá a gente precisou trabalhar gestão de caixa, não tinha dinheiro para pagar as contas, né? A gente precisou contratar funcionário, contrata um não dá certo, contrata outro não dá certo, a funcionária chega chorando e tal, e isso aí a gente lidou com tudo isso, com cliente de todo tipo. Aquela parada, pô, porque tu como empresário, como gestor, o negócio é construído com pessoas, né? Por mais que você tenha os processos muito bem definidos, né? Tu tem que ter pessoas para te auxiliar para que o negócio, de fato, ele venha, né, deslanchar. Eu vejo que o grande problema é que tem muita gente que fala assim, eu vou contratar aqui um consultor, mas o consultor, ele é o cara que ele não faz milagre, né? Ele te dá o caminho para você ir lá, né? Ele identifica ali digamos que as tuas dores, o que tu precisa corrigir, né? E cabe você tomar a decisão enérgica de ir lá e fazer. E aí tu falou a palavra, pô. Tem que tomar decisão. E decisão não é conhecimento, decisão é comportamento. Então não adianta eu conhecer, eu saber que eu tenho que fazer isso se eu não faço. Então o fazer é comportamento. Então não adianta, pô. Se o cara não mudar o comportamento dele para tomar aquela decisão, pode vir qualquer consultor. Então, assim, tu chega lá na empresa do cara e identifica lá que o fluxo de caixa do cara tá errado, que o prazo de pagamento e recebimento não tá casado, que as condições de pagamento que ele tá fazendo pro cliente é totalmente furada, que ele não pode dar desconto igual ele tá dando. Beleza, tu mostra pro cara. Se o cara vai lá para fora e a primeira tentação ele cai, o cliente chega, não, eu fecho contigo mais, pô, não, mas me dá 45 dias aí para pagar esse. Cara, se ele não segurar e falar assim, ó, não posso, não adianta o trabalho que o consultor fez, entendeu? E assim, é por isso, cara, que a gente fala assim, cara, você quer empreender, mude seu comportamento, porque o que faz você tomar a decisão é o comportamento. Lógico que quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, isso aí te ajuda, né, muito na tomada de decisão, né? Por exemplo, correr risco calculado. Como é que eu corro risco calculado? Eu corro risco quando eu tenho informações. Eu busco informações, essa informação me dá uma solidez para falar assim, cara, eu já analisei esse mercado, se eu ganhar, eu ganho tanto, se eu perder, eu perco tanto, pô, vou tomar a decisão. Mas não adianta você ter todas essas informações se na hora de tomar a decisão você não toma, né? Então, assim, é por aí. E aí, quando a gente decidiu montar oxigênio, esse lado que eu sentia falta, né, resolveu, assim, pô, agora eu tenho um negócio, então agora E aí foi legal porque aí eu comecei a ser conhecido como o Diego da Oxigênio. Era o Marcelo da Oxigênio, o Wagner da Oxigênio. Até hoje, né? E foi legal porque, assim, eu tinha uma sombra, que era assim, era o Diego do Sebrae, né? Era o Diego da faculdade tal, era o Diego... E aí eu não tinha uma identidade. E aí quando virou Oxigênio, aí começou a falar assim, pô, rapaz, é o Diego lá da Oxigênio. E aí isso é massa, assim, pô, deu certo. Né? E aí ficamos esses 4 anos, aí foi quando a gente... Aí o IFMA veio nesse período. E aí, assim, o IFMA tinha a questão da grana, tinha a questão do oxigênio que estava, né, ali começando a decolar, aí tinha a questão dos filhos pequenos, e aí eu coloquei na balança, cara, pesei tudo e falei assim, cara, vou pular fora, né? E se for o negócio dos meus sonhos, aí se for o negócio de $1 milhão, né? E aí foi quando eu falei assim, cara, vou sair. Aí saí do IFMA, depois a gente encerrou o espaço, né? E... Cara, tu acredita que até ano passado, acho que foi novembro
novembro, foi outubro, eu recebi ligação, pessoal de São Paulo. Poxa, aí é da Oxigênio Cowork e tal, não sei o quê. Não, porque não tá mais funcionando o espaço, cara. Poxa, porque tá indo uma equipe nossa aí fazer um trabalho Imperatriz e tal, e a gente queria que eles ficassem aí e tal. Né? É massa, cara, isso aí. E aí depois disso eu entrei num outro negócio, né? Entrei numa sociedade, num negócio que já existia, né? De camisetas, de presente, de mimos, né? Um negócio de mimos, assim, uma marca bem bacana. Fiquei alguns meses, fiquei menos de um ano na sociedade. Acabei saindo, né? Aí nessa eu perdi dinheiro mesmo. Aprendi uma lição muito massa, né? Nessa empresa, né? E aí, assim, hoje eu Quer compartilhar, assim, a termos gerais, a lição? Assim, nunca entre num negócio que foi sonhado por outra pessoa. Entendeu? Porque, assim, o sonho que esse cara teve, dificilmente você vai ter o mesmo sonho. Então, assim, ou você é um fundo de investimento que fecha os olhos e assume a gestão do negócio, fala, a partir de agora é isso aqui, né? Ou você entra e você quer mudar o negócio, mas o cara que é o coração do negócio, a cabeça do negócio, ele tem um sonho para aquele negócio totalmente diferente, a coisa não casa, velho, não rola. Falou um negócio bacana. Me dá a tua visão com relação ao empresário romântico. Cara, aí depende. Que romantismo é esse? Fala com relação ao seguinte, o cara que é romântico ao ponto de olhar para o negócio dele e ele imaginar assim, daqui tal tempo, essa marca vai estar aqui assim, assim, assim. Ele é muito sonhador ao ponto de não ter acabativo, igual tu falou. Tipo o cara que cuida mais da embalagem do que do produto. Do que do próprio produto. Eu acho que é um desafio, porque assim, eu acho que emoção tem que ter demais em negócio, cara. Eu sempre falo assim, outra máxima que eu não acredito. Eu falei pra vocês da questão do pessoal e do profissional, e outra é que assim, empresa não tem coração. Já ouviram falar isso, né? Sim. Uhum. Empresa tem caixa, empresa não tem coração. Meu irmão, no dia que tu tirar coração do negócio, acabou o negócio. Olha os grandes empreendedores de sucesso. Entendeu? Olha o cara lá, o velho da Havan. Ele anda de farda. Olha lá o Silvio Santos. Olha lá os Marinhos. Olha todos esses caras, pô. Entendeu? Os caras, o nome do negócio vira sobrenome, pô. Como é o nome do velho da Havan? É velho da Havan, pô. Entendeu? Luciano Eng, né? Mas assim, agora é porque ele se posicionou politicamente, mas até então... É o velho da Havan. Então, assim, eu acho que a emoção tem que ter. Pô. No dia que acabar a emoção, cara, não tem mais por que você tá no negócio. Agora, assim, o que eu acho que você tem que conciliar? Emoção e razão. E hoje de manhã eu falei com uma pessoa assim, eu toco um projeto que eu cuido, né? Vou usar assim, eu cuido de 14 agentes de inovação, e hoje uma conversando comigo, uma situação que aconteceu e tal, e chorando, e o dia que eu faço? Eu falei, agora nada. Espera, à tardinha, se tu já tiver tiver passado isso, tiver melhorado, aí o que tu faz? Aí tu pega, manda um áudio, explica a situação, parará. Aí eu falei uma frase para ela, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Assim, as piores decisões que a gente toma na vida, a gente toma quando a gente tá, assim, abalado emocionalmente. Entendeu? Então, assim, na hora de você não tomar a decisão, é a hora que você toma a decisão. E não deveria ser assim. É aquele cara que matou outro no trânsito, porque na hora ele tava endiabrado ali, ele zangou e ele matou outro cara. Aí depois ele fala assim, cara, o que foi que eu fiz? E assim, se tu olhar na nossa vida, as decisões, elas são tomadas em frações de segundo. Entendeu? E muda, assim, completamente. Se tu for pensar como tu conheceu tua mulher, como tu decidiu montar a empresa. Foi assim, cara, uma fração de segundo. Sim. Em que momento vocês se conheceram lá no Oxigênio? E que momento, assim, surgiu assim, cara, vamos ser sócios. Se um não tivesse perguntado isso pro outro, não tinha acontecido. Foi muito aleatório mesmo. Foi, sim. Imprevisível. Então, assim, eu poderia ter puxado a conversa poderia não ter puxado a conversa com o Wagner lá. E a Oxigênio não tinha nascido. Entendeu? Então, assim, e aí, o cara que se apaixona pela empresa, eu acho que ele tem que se apaixonar, deve se apaixonar pelo negócio, tem que gostar do negócio, mas ele tem que conciliar a razão
No sentido, assim, de não ficar preso só naquilo e assim, pô, eu vendo esse produto, é só esse produto. Cara, e tá surgindo produto novo, tá surgindo isso, tá surgindo aquilo. E o cara não conseguir ver isso, entendeu? Ele se apegar tanto àquilo que ele faz e a ponto do negócio afundar e aí essa paixão cega dele pelo negócio levar o negócio pro fracasso. Então, por isso que, assim, lá no Desafio Empreendedor, a gente é chamado de consultor de resultado. Por quê? Porque o nosso foco é o quê? É fazer uma consultoria para o negócio, né? Que, lógico, o nosso foco é o empreendedor, mas é o comportamento do empreendedor dentro do negócio para que o negócio dê resultado. Mais resultado do que ele já está dando, né? Ou um resultado diferente do que ele está dando, que o empreendedor disse, não, cara, eu queria ir para cá, eu já estou indo para cá. E aí eu, como consultor, vou ajudar esse empreendedor a ir para lá e levar a empresa dele para onde ele quer. E assim, eu acho que o grande lance é esse, é que às vezes o cara está apaixonado pela ideia, mas ele não está apaixonado pelo resultado, entendeu? Uhum. Ele se apaixona pelo negócio, Pela jornada. Mas ele não se apaixona pelo resultado do negócio, entendeu? Eu acho que vai muito disso, assim. É um desafio, cara, você conciliar razão com emoção. Total. Uma jornada empreendedora, cara, é a jornada de um ser humano, entendeu? E isso aí ele lida diariamente com isso. Show. Homem é bom. Rapaz. E aí, Diego, e tu trouxe algum presente pra nós? Cara, cadê minha caixinha aqui? Hoje eu fiquei pensando lá, pô, o que eu levo e tal, não sei o quê. E, cara, eu acho que tem a ver com a Like, que é embalagem. E eu guardo duas caixas lá em casa. Uma é a caixa da minha mochila, da Nordweg, né? Ou Nordweg. Porque, assim, cara, foi uma realização pra mim, porque eu sofri tanto com mochila na minha vida, né? E aí eu lembro um dia lá na faculdade, eu tava andando no corredor, eu tava andando assim de um bloco pro outro, cara, e simplesmente minha mochila abriu o zíper, e caiu tudo no chão. E aí na hora eu brinquei e falei assim, eu nunca mais passo por uma estacionária. Porque assim, aí a gente usa sempre mochila, né? Então notebook, livro, não sei o que, aquele negócio. Cara, eu comprava mochila, e a mochila durava 6 meses, 1 ano, e rasgava e tal. E aí um dia eu falei assim, cara, eu vou comprar uma mochila de verdade. E aí foi quando eu achei a mochila da Norweg, que é uma mochila de couro, com garantia vitalícia, não sei o que, comprei essa mochila e ela veio com uma caixa, cara, uma caixa muito massa. E aí eu guardei essa caixa, tá? Guardo ela até hoje lá. E a outra caixa que eu guardo é do meu primeiro iPad. Mas... E aí, por que eu trouxe essa caixa para vocês? Porque eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a Like faz, né, que é a embalagem, né, visual. Segundo, porque para mim, cara, assim, o iPad foi uma disrupção na tecnologia, né? Assim, pô, o iPad chegou e mudou. Mas eu acho que o motivo maior de ter trazido essa caixa para vocês hoje, para deixar elas aqui assim, ó, é para vocês lembrarem que, assim, cara, tudo passa, velho. E tipo assim, isso aqui foi uma inovação, assim, mudou o mundo, aquele negócio todo. E, cara, quantos iPads vocês viram hoje? Hoje, nenhum. Esse mês? Também não. Quantos iPads vocês compraram aí nos últimos anos? Nenhum. A gente vai, daqui 200 anos, quando a gente for fazer assim, bora desenhar assim a timeline, né? Da inovação no mundo. O iPad entra, mas ele entra assim, como um produto que chegou e passou, pô. Então, acho que é bem legal para compor o cenário aí, né? Tá top. Quando os meninos não estiverem mais usando, pode trazer o iPad também. Né? Colocar um suportezinho. Eu tenho um aqui, mas eu uso mais ele como peso de papel. Cara, papo muito bacana, mas eu queria te fazer uma pergunta pra gente encerrar nosso quadro aqui de hoje. Nós temos aqui na cidade muitas empresas hoje que vendem inúmeros produtos, inúmeros serviços. Mas a gente está passando por como tu falou, a gente está passando por uma fase onde está nascendo muitas agências, muitos consultores, né? Uma enxurrada de profissionais que estão, não vou dizer saturando o mercado, mas eles estão compondo uma certa fatia do mercado que está saturando pessoas que estão consumindo produtos e frustrando. Ele satura mais o consumidor do que o mercado. Justo. Não é tanto o mercado, mas satura mais o consumidor.
né? Eu queria que tu desse a tua opinião com relação a esse cara que fala que promete mundos e fundos, né? E não entrega um terço daquilo que promete. Queria falar? Tu respirou assim e tal? É porque eu tenho uma pergunta, eu tô me questionando aqui se ela tem a ver com essa daqui. Porque tu trouxe, na tua jornada, você passou por uma faculdade, você, por muito tempo, foi e ainda é, eu acredito que se considera um professor, e que tem muito empreendedor que se questiona que, pô, faculdade pra quê e tal. Pra mim, por exemplo, eu tenho pós-graduação e pra mim a faculdade serviu de networking, né? Eu não necessariamente faço hoje o que eu aprendi na faculdade. E aí, eu não sei se casa muito com a pergunta dele, mas no perfil do empreendedor de ontem e o de hoje, né? Uhum. Que fica se questionando muito sobre a faculdade, muita gente condena a faculdade, outros super defendem e tal. Que tu se posicionasse agora, analisando a tua jornada e essa tua visão ampla de mercado, né? Assim, Peraí, antes de tu responder. Eita, aí ele vai esquecer. Não, vai não. É só pra complementar. Porque assim, tem a galera que fala assim, fazer faculdade hoje não é tão viável. Gente, não é bem isso que a gente tá falando aqui, né? Não é isso. A questão tem muito que falar assim, eu não vou fazer porque, por exemplo, o cara lá do Facebook, né? Nosso amigo lá, Mark Zuckerberg, no caso, ele não terminou a faculdade. Pô, mas o cara saiu de Harvard, pô. Entra pelo menos em Harvard. Aí sai de lá. O cara não passa nem na particular. Né? Eu acho assim, cara. Primeiro, a gente tem que buscar uma identidade própria. Assim como eu tenho tentado fazer isso, eu acho que as pessoas têm que fazer. Então, assim, cara, eu não olho pro Zuckerberg e falo assim, cara, eu quero ser o próximo Zuckerberg. Eu quero ser o Diego. O próximo Diego. Entendeu? Até porque, assim, até se a gente fosse pensar assim, pô, e missão de vida, né? Pô, da mesma maneira como ele tem, eu também tenho uma. Cara, se eu impactar uma pessoa lá do lado da minha casa, 2 pessoas, cara, minha missão na Terra foi cumprida. Não preciso querer impactar 6 bilhões de pessoas, né? Segundo, falei isso esses dias com alguém, assim, cara, humanamente tem algumas coisas que são impossíveis. E aquela brincadeirinha que eu falei do coach é verdade. E assim, tem muita gente prometendo coisa impossível. Então, assim, eu virar pra te falar assim, cara, mas tu é capaz, pô. Tu é capaz de correr e tu é capaz de ganhar lá do Usain Bolt lá e tal. O cara acredita em ti, pô. Meu irmão, não acredita não, meu irmão. Tu não vai conseguir, não. Tá entendendo? Então, assim, eu chegar pro Leis e falar assim, Leis, cara, bicho, acredita que tu pode ter a maior agência de publicidade do mundo. Bicho, tu vai ter. E assim, tu não precisa ter a maior agência de publicidade do mundo pra tu ser feliz, pô. Tu não precisa ter a maior agência de publicidade do mundo para te dizer assim, cara, eu sou um cara bem... eu sou um cara bem sucedido. Não. O problema é que esses caras, eles estão vendendo coisas que são impossíveis, pô. Ilusões, assim, cara, ó, invista em marketing digital que sua empresa vai explodir. Entendeu? E às vezes não é, pô. Marketing digital não é para aquele cara. Por exemplo, conversando esses dias com uma pessoa, o cara tem tipo uma loja de conveniência, depósito de bebida no bairro e tal, e aí o cara tá investindo muito em publicidade. O cara tá investindo em rádio. E aí conversa vai, conversa vem, aí eu falando com o genro dele, né? Ele falou assim, rapaz, o cara... Não, pô, mas ele tá gastando muito e tal em publicidade. Eu falei, qual é o erro dele? Ele falou, como assim? Não, qual é ele tá errando em investir no rádio. Aí o cara falou assim, como assim? Eu falei, quem ouve rádio? Muita gente ouve rádio. Eu digo, tu acha que esse rádio pega qual a distância? Ele, pega mais de 100 km. Pois é. O cara que tá ouvindo a 100 km de distância não é o cliente dele. Qual é a mídia que ele tinha que fazer? O cara, carro de som. Eu falei, talvez era carro de som, talvez era panfletagem. Porque o negócio dele é local. É um negócio ali do bairro. Então não adianta, pô, ele querer fazer publicidade com o cara lá do outro bairro, porque lá no outro bairro tem um depósito de bebida grande. O cara não vai sair daquele bairro lá para vir comprar com ele. E tal. Então, assim, às vezes os caras, eles estão prometendo coisas que não vão acontecer, porque simplesmente não vão acontecer. Então, é tipo tu chegar pra esse cara e querer propor pra ele lá uma revolução, perereta, lá, quando o cara não precisa daquilo, pô. Tá entendendo? O cara precisa ali de... E aí eu tenho usado isso muito ultimamente. Cara, tu quer inovar? Faz o básico primeiro. Primeiro o básico. Depois você inova. Então, assim, os caras vendem milagre dentro das empresas, e aí uma grande sacada que a gente tem no Desafio Empreendedor, cara, ontem uma cliente nossa da turma passada de Açailândia, que encerrou agora mês passado, ela virou e falou assim, Diego, tá uma loucura aqui, tu sabe o que é uma loucura?
de cliente chegar aqui, cara, o ticket médio dela explodindo, lá em cima. Ela fala assim, Diego, cara, tu não tem noção do que está acontecendo aqui. Ela teve, para ter ideia, essa empresa ela teve um resultado de 242% nas vendas dela, em 7 meses. Começou o desafio, terminou o desafio, quanto que tu vendia antes do desafio, quanto tu vende agora? 242%. O que a gente fez lá? O básico, cara. Estabelecemos as metas de venda dela baseado naquela análise de mercado que a gente fez junto com ela, reorganizamos alguns processos internos, né, melhoramos a comunicação dela, isso, aquilo, tal, coisa básica. E o negócio está rodando e o negócio, a projeção de se tornar um negócio muito grande daqui a algum tempo. Mas não prometeu nenhum milagre. Entendeu? É porque assim, Marcos, eu acho que a gente tem muito essa cultura de querer assim um milagre. E aí eu vou entrar na segunda pergunta da faculdade. Eu vou para a faculdade vou para a faculdade, se eu fizer a faculdade, eu monto um negócio e meu negócio tem sucesso? Não. Mas muita gente faz isso. Um primo meu uma vez falou assim, cara, eu só faço a faculdade, se no final da faculdade tivesse um balde com 2 milhões de reais, eu faço. Né? Eu falei, pô, o cara tá achando que faz faculdade para ganhar dinheiro, não é? E quer ver talvez uma outra coisa que o cara pensa, na tua fala tu falou isso. Tu disse assim, cara, eu fiz a faculdade, mas a faculdade só me serviu para uma coisa, para network. Hoje eu não faço nada que eu aprendi na faculdade, mas na verdade, a faculdade te serviu muito para hoje tu tá onde tu tá. Tu pode não ter aplicado, talvez, uma ferramenta que teu professor te ensinou, mas a experiência que tu teve na faculdade, ela te preparou para te estar onde tu tá hoje, né? Agora, cabe a pessoa olhar para a experiência e buscar os aprendizados que ela teve. Agora, assim, faculdade hoje é importante, eu vejo que essa formalidade ela é cada vez menos importante. E eu já falei muito isso lá em casa. O Gustavo é o mais velho, está com 10, vai fazer 10 agora daqui um mês e meio, mais ou menos. Um mês, na verdade. Heloísa está com 6 e o Daniel está com 2. E eu já vejo para o Gustavo, eu já vejo que provavelmente ele não vai fazer uma faculdade formal. Entendeu? Por quê? Até porque eu sou da faculdade, eu tô lá, hoje eu não tô na graduação, mas eu tô dando aula em pós ainda, e eu vejo assim que ele pode ter muitas experiências muito mais marcantes de conhecimento e tal, talvez fora de faculdade do que dentro de faculdade, só para cumprir tabela, né? E quando eu falo de fazer, de falar o que eu faço e tal, eu vou atrás muito disso, de resultado. E aí, vou voltar de novo na primeira pergunta aí. O cara chega na empresa prometendo isso, aquilo, outro, o que tu tem para dizer? Meu irmão, olha os resultados do cara. Pô, legal, tu já atendeu quem aí? Não, atendi empresa tal e tal e tal. Pô, legal, me mostra os resultados dela. O cara um dia chegou para vender para mim publicidade de saco de pão, né? E aí ele veio, trouxe a proposta de, cara, massa, legal. Aí eu falei assim, cara, mas me diz uma coisa, como é que eu consigo medir quantas pessoas me compraram por causa de saco de pão? Aí o cara gaguejou e tal, não, só se... Não, tu pode botar um cupom de desconto aqui pro cara recortar, entregar e tal. Tipo, lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Os americanos fazem... porque os americanos fazem muito isso, né? Tem essa cultura de juntar os cupons e tal. E aí o cara não tinha argumento, né? Eu sempre falo, cara, o maior desafio da empresa de publicidade, de marketing e tal, é conseguir mensurar resultado pro cara. Então, assim, o cara tá prometendo Deus e o mundo. Beleza. Ele tem resultado para mostrar? Tem. Pô, acredito nesse cara. Não tem? Não acredito. E aí, às vezes, o cara tá vendendo fórmulas. E não existe fórmula pronta. Por isso que eu não vejo faculdade como uma fórmula pronta. Uhum. Da mesma maneira que eu não vejo também o cara dizer assim, não vou fazer faculdade não, porque eu vejo um monte de gente que fez faculdade aí, não sabe de nada e tal. Agora, por que eu falo assim, que eu olho hoje pros meus filhos e falo assim, não sei se provavelmente, talvez eles não façam a faculdade, assim, é porque assim, curso de marketing. Aí você vê, às vezes, um curso de marketing que tem aqueles professores, mas, cara, os professores não têm experiência nenhuma com marketing. Você tem faculdade de contabilidade. Aí você olha os professores de contabilidade, os professores não têm escritórios contábeis. Né? Você vai fazer um outro curso e você olha, pô, esses professores não têm vivência. Não tem a prática do negócio. Não tem a prática. Entendeu? Então, assim, pô, até que ponto agrega? E aí, às vezes, é muito mais bacana o cara ir buscar um conhecimento. Por exemplo, a Missão São Paulo, que é um outro produto que a gente desenvolveu depois que a gente encerrou o Oxigênio, aí eu e Marcelo embarcamos, junto com o Emanuel e o Leonardo,
Leonardo da Kennedy Turismo, a gente criou um negócio massa, foi ideia do Léo. O Léo falou assim, cara, se a gente levasse empreendedores para visitar empresas e tal. E aí disso nasceu a Missão São Paulo. A gente fez 5 turmas, foi. Aí veio a pandemia e aí a gente tá 2 anos sem fazer turma nenhuma porque fechou tudo, né? E, cara, a gente levava grupo de empreendedores daqui da região, né, para lá. Essa turma que a gente estava formando quando chegou a pandemia, a gente já tinha vendido já Brasília e Curitiba. Já tinha gente de Brasília e de Curitiba que ia para a missão. Já tinham feito pagamento para ir. Aí teve que suspender. E, cara, o conhecimento que a gente tinha, que a gente conseguia absorver em 2 dias visitando empresas em São Paulo, era, assim, absurdo, cara. Do cara falar assim, cara, o que eu aprendi nesse papo aqui com esse cara, velho, na faculdade toda eu não vi. Melhor do que uma aula de 3 horas, 2 horas. Né? Por exemplo, a gente visitou o Peixe Urbano, cara. O Peixe Urbano tava assim, os caras tinham passado por todo aquele auê da compra coletiva, os caras estavam começando a se reposicionar. Eu fiz uma pergunta pra pessoa lá que recebeu a gente, eu falei assim, cara, como é que vocês estão se virando hoje? Porque acabou a compra coletiva e tal. E aí ela foi explicar como o Peixe Urbano faliu. Entendeu? Então, assim, pô, aí você, cara, eu tive lá, os caras falaram isso, agora os caras quebraram. A gente teve numa empresa que, assim, uma empresinha pequenininha, começou da ideia de um cara, e aí, quando é um belo dia aí, a empresa é vendida, não lembro agora, quem foi que comprou, por alguns milhões, né? E você fala, cara, pô, a ideia do cara lá, então, tá entendendo? Então, eu acho assim, cara, nem aqui, nem aqui, entendeu? Assim, pô, tem a oportunidade de fazer uma faculdade, tem a ver com o que tu tá pensando, pô, vai agregar? Faz, né? Agora, por exemplo, esses dias um cara, ano passado, na verdade, o cara ele já é profissional da área, né? O cara já é profissional da área de publicidade, da área de marketing, o cara trabalhou em grandes agências de publicidade e tal, e o cara falando assim, bicho, eu sinto falta de um diploma, porque, assim, em alguns lugares onde eu tô, eu preciso mostrar. Sabe o que eu falei pro cara? E meu irmão, faz um curso de marketing online. Pega um curso de marketing aí online, porque, assim, bicho, esse cara já tem tanto conteúdo, cara. O cara poderia ser professor, mas ele não tem o documento. Mas ele, no caso dele específico, ele precisa do documento. Meu irmão, faz um curso EAD, faz um online aí, pega o canudo e acabou. Então, acho que tem essas situações, assim, que a gente precisa avaliar, assim. Faculdade... Por exemplo, para mim, na época que eu fiz, não foi muito longe disso, mas assim, eu terminei em 2008, né? Então eu entrei na faculdade em 2005, início de 2005. Foi uma vivência muito bacana para mim, porque eu vivenciei aquela pegada de faculdade. Você ir pra faculdade, e trabalhava durante o dia, à noite ia pra faculdade, trabalho em grupo e tal, aquele negócio, acho que foi massa, né? Para mim ajudou muito, muito, muito. Lidar com pessoas, toda essa pegada que a gente tem de faculdade. Né? Show. Cara, Top. papo incrível, né? Eu não esperava menos, sendo bem sincero com você. O cara tem conteúdo a dar com pau aí, né? Então, tanto que a gente tem conteúdo para 4 podcasts. Então, já tá, digamos, quase que pré-agendado, né? E ele falou um cara que eu sou muito fã dele também, que é o Leonardo. Leonardo tem que vir, cara. Leonardo, eu vou fazer o convite para ele. Né, faz a ponte. Poxa, com certeza. Pronto, macho. Com certeza. A gente tem que mostrar que aqui em Imperatriz, um dos nossos intuitos, Diego, aqui para esse quadro, é nós mostrarmos que nós temos profissionais aqui em Imperatriz que são capazes de atender empresas em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes centros. Entendeu? Porque a gente vê aqui que tem muito profissional muito bom aqui, mas que ainda não é visto por ser de uma cidade do interior. Né? E o nosso intuito é trazer essas pessoas, a gente compartilhar a experiência, ao mesmo tempo a gente criar um network entre nós. Né? Que foi algo que a gente aprendeu muito, enraizou muito na gente dentro da própria Oxigênio. Essa questão de criar esse tipo de network. Né? Então, cara, muito, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Vamos marcar os próximos podcasts contigo, com certeza. Tá? Um conteúdo muito bacana. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Quase 1h e 46 minutos de papo. E a gente passa que nem vê, né? Mas, assim, muito bacana. Acredito que dá para agregar muito valor na vida de muitas pessoas que tinha, né, algumas dúvidas com relação ao que a gente pontuou aqui nesse papo. E é isso. É isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu acredito que o Diego vai fazer essa caridade, né? De responder Sim. alguma coisa técnica. Qual é o que arroba? aparecer.
Diego Marcel Oliveira. Pronto, Marcelo. não tem Cara, eu erro. nunca cheguei em 2.000 inscritos, acredita? É cara? mesmo? Vamos Tem fazer essa 1.800 pezinha. e pouquinho, Olha né, aí. cara? Vamos Mas- fazer uma campanha. É. Vamos fazer uma campanha Sobe Diego. Viu? Com 2.000 inscritos, ele vai botar uma pizza pra nós. Não, não é possível. Olha, Cara, eu faço a pizza. Você faz? Eu fiz... ontem. Semana retrasada. Não, eu fiz ontem Fez lá em ontem? casa, Faz pras pros crianças. amigos dele, tá vendo? Não, fiz pras crianças. Eles Ah. pediram, papai, faz pizza e tal. Eu fiz. Quando é que tu vai fazer uma pizza pra nós, hein? Não é nosso pai também, tem que fazer. É, pô. É. Tu Fala. acabou de dizer É no na começo. reforma, eu tô fazendo Ah. tô finalizando o final da reforma, entendeu? Massa. Mas esse Então, aí- pessoal, é com essa deixa que a gente agradece, né? Por estar até o final desse podcast. E até o próximo. Valeu. Até mais. Tchau.